Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Então assista até o final, se inscreva no canal, vai dando like e vai compartilhando aí nas redes sociais, aí Facebook, direct do Instagram, grupo do WhatsApp, porque tem muitas pessoas sendo abençoadas, muitos testemunhos têm chegado, graças a Deus, quase todos os dias para a minha vida. Então, quando você compartilha, você está sendo um canal de bênção. Pastor Rogério Zaid, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Glórias a Deus, pastor. Obrigado aí por essa oportunidade, né? De falar um pouquinho mais das coisas de Deus e falar de um dos assuntos que eu mais amo, dons do Espírito Santo. Isso. Hein? Nós vamos estar falando desse assunto, operando os dons do Espírito Santo. Que é um livro do pastor Rogério Zaid, mais um livro. Uma capinha bonita aqui, em Salomão teve essa foto. Aqui já é outra coisa, uma mão segurando o fogo. Você está em outro patamar. Sim, pastor. E pastor, é algo que é interessante, que muita gente, como nós falamos muito sobre oração em línguas, mas o que eu fico triste assim, eu fico preocupado, porque tem pessoas que falam, eu estou 10 anos, eu estou 15 anos, eu estou buscando e não recebi ainda. Por que as pessoas demoram tanto? Está faltando ensino? É problema? É pecado? Porque a pessoa não consegue receber se está dizendo que está buscando tanto tempo isso? O batismo no Espírito Santo eu chamo de imersão na Rua HaKodesh. É um mergulho, literalmente, na presença. Tem pessoas que não recebem por vários fatores. Um deles é a cultura das igrejas de não ministrar isso. Os americanos, igual tem um casal que vem aqui, vai vir agora em maio, pastores Jack e Jennifer, eles são uma benção, e eles têm uma cultura de ministrar batismo muito já desde pequeno para as crianças. Eu falei para o senhor, na primeira vez que eu fui lá, eu vim de uma igreja americana, né? Americana assim, de pastores americanos, o falecido apóstolo Bud, e que tinha muito essa cultura do falar em línguas. Então, desde pequenininho, com 7 anos de idade, eu já comecei a falar em línguas. E era tão poderoso, olha só a cultura da igreja, que as crianças que falavam em línguas ministravam as crianças que não falavam e elas eram batizadas no Espírito Santo. Então, para mim, primeira coisa, falta de ensino nas igrejas, falta de ministração. Segundo, agora, a falta de ministração, muitas vezes o pastor ele não tem aquela unção, ele chame alguém que tenha e também impaccione isso sobre ele, sobre a igreja, isso é importante. Pastor, a gente não tem tudo. Um tem palavra, outro tem louvor, outro tem salmo, outro tem revelação, mas em tudo é Deus que é glorificado. Então, eu entendo que uma é a falta de ensino. A segunda coisa são pecados não resolvidos. Dependendo do pecado da pessoa que não foi tratado no espiritual, aquilo segura sim. Segura. Às vezes a pessoa tem uma mágoa. Até porque, se ela quer uma imersão no Espírito, ela vai ter que tratar algumas coisas na vida dela. Tem gente que não consegue, porque tem situações não resolvidas. Coisas que a pessoa nunca tratou no espiritual. Terceiro, a falta de fé. Tem gente que tem. Não crê. A pessoa não crê. Tem gente que não crê, pastor. A pessoa está ali por modismo, porque alguém pediu, mas ela em si, ela não crê. Ela acha... Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que fica em 1 Coríntios 13, né? Melhor o amor do que o falar em línguas. E fica nisso. A pessoa usa até argumento teológico para poder fundamentar mas quando a pessoa fala isso para mim, eu vejo que ela não tem sede, fome, né? Mas é o que eu estou falando. Mas tem pessoas que falta fé. Não tem essa fé. Ela não quer aquilo. Às vezes a pessoa não quer aquilo para a vida dela. Tem gente também, em quarto lugar, que é medo do desconhecido. Tem gente que é medo do desconhecido. Nossa, o que vai acontecer comigo quando eu receber esse negócio? O que vai acontecer com o meu corpo? O que vai acontecer com a minha mente? O que vai acontecer com a minha boca? Tem pessoas que também é medo. E o medo é complicado, porque o medo paralisa a pessoa. Às vezes... Agora, tem gente que é a falta de ativação. Ela já tem o dom, tá nela. Às vezes está em cima dela, está no lado dela, mas ela já recebeu aquilo em algum momento da vida dela, em algum culto, mas ela não praticou, ela não foi ativada. Aquilo está nela, mas falta a praticidade.
Eu tive uma experiência aqui, o senhor falando agora, foi até interessante. Um dia a gente pode falar até sobre isso. Batismo no Espírito Santo, eu amo esse assunto também. Mas num seminário passado aqui, que foi sobre ocultismo, que eu dei, tinha um menino que era autista. Ele é autista, né? E aí ele veio pra frente para orar, e eu comecei a orar por ele. E ele foi batizado no Espírito Santo. Começou a falar em línguas, pastor. Coisa mais linda. E é um moço já, é um rapaz, um homem, um jovem, né? Um jovem. E ele saiu daqui, ele veio até mim depois no final, todo com um sorriso de fora a fora, e falou assim: nossa, pastor, eu estou saindo daqui hoje tão feliz. Eu falei: por quê? Porque eu fui batizado. E eu vi realmente, eu achei que ele já falava em línguas. Mas realmente, comecei a ministrar ele foi. Aí quando ele falou, eu falei: não, você não era batizado? Ele falou: não. E ele foi mesmo, porque eu vi, eu estava ali, eu achei que ele já era, não falei nada. Eu só coloquei o microfone na boca dele, está até gravado. E ele começou a falar em línguas. E aquilo foi maravilhoso. Então, é assim, precisa disso. Tem gente que tem o medo, tem gente que tem pendência, tem gente que não busca. Por que a pessoa recebe? Porque a pessoa não busca, a pessoa é preguiçosa, pastor. A minha esposa, ela acho que contou isso no Poder Cash, a pastora Keila. Não sei se ela falou essa parte da hora, quando ela foi batizada no Espírito Santo. Falou. A primeira vez, ela fala isso, que ela teve que buscar muito. Também quando veio, ela recebeu já o dom de interpretação de línguas, é extraordinário. Mas assim, tem gente que não busca. Eu fui batizado aos 7 anos de idade, desde muito cedo. E era tão poderoso que eu ia nos lugares, pastor, parecia gente grande. Eu orava em línguas e era oração mesmo de autoridade. Imagina uma criança. No entanto que, eu nunca esqueço, um dia eu estou na casa de uns irmãos, tudo de oração, orando, e eu dobrei meu joelho ali e orando, igual gente grande. Quando eu levantei, eu fiquei olhando, eu parecia um ETzinho. Por quê? Porque eles nunca tinham visto aquilo. Mas na igreja que eu congregava, aquilo era cultural, era natural. Então eu vejo que está faltando também as igrejas serem imergidas mais nisso, de ter mais esse tipo de ministração. Muito pastor não ministra. Por quê? Porque ele tem medo de passar vergonha, de não acontecer nada. Mas é igual quem ministra cura. Se você não orar por enfermo, como que você vai curar? Não tem como. Não tem como. Então é a prática. É o que eu falo, né? Os testes, é a praticidade do evangelho. Então tem gente que é falta de ensino, falta de ministração, tem gente que é muitas vezes uma incredulidade, uma dúvida, tem pessoas que são pecados sim não resolvidos, a pessoa tem coisas que precisa ser tratada. Eu acredito até que tem pessoas que não são batizadas por falta de uma cura de orfandade paterna e materna. Isso pega muito. A pessoa, ela tem problemas emocionais. Que teve com o pai, com a mãe, afeta? Afeta, lógico. Ela tem problema emocional muitas vezes, rancor, ódio, Rejeição. ira, rejeição. Aquilo segura ela. Agora, no dia que ela começa... Por isso que tem batismo que ele vai requerer antes de ministrar. Por isso que batismo também tem que ser cultos específicos, eu acho, né? Por quê? Porque você tem que ter tempo para ministrar. Aí você vai um culto de igreja, às vezes é muita coisa, é muito rápido ali. Às vezes, se você for visitando na igreja, tem igreja que dá 20 minutos. Como você vai? Eu já fui Meu numa Deus, igreja verdade. saindo de Ribeirão Pires, fui até Santo André, e aí eu falei: quanto tempo tem? Que eu sempre pergunto para os pastores. Ela falou: 20 minutos. Eu falei: 20 minutos tá difícil fazer muita coisa. Pregar, orar. Meu Deus. Eu também já preguei em igreja grande. Uma Brasil para Cristo, que o pastor falou: você tem 20 minutos. Eu falei: meu Deus, 20 minutos para pregar a palavra. Eu gosto de pregar 1 hora, irmão, quando eu prego mesmo, de pregação. E não é nem ministração. Agora, ministração leva ao dobro. Por quê? Você vai ministrar cada um, você vai dar tempo. Porque, ó, tem gente, eu não sei se o senhor já percebeu isso, tem gente que você ora, pá, já recebe na hora. Tem gente que não. É no tempo. Por isso que eu gosto de fazer os seminários. Que no seminário eu oro 2, 3, 4 vezes no dia. Então vai quebrando algo na pessoa. Entende? Agora, o batismo no Espírito Santo, por que tem muita gente que não recebe? É isso aí, incredulidade, falta de ensino, muitas vezes problemas emocionais ligados à orfandade paterna, materna, essa questão também de não ter ninguém como autoridade para ministrar naquela área. Às vezes a pessoa, ela não acredita naquilo, ela até usa a Bíblia como argumento, quer dizer, ela é racional, medo do desconhecido, o que vai acontecer comigo, é preguiça de buscar pelo seu batismo.
Pastor, eu conheço gente que foi batizada que foi extraordinário. O meu batismo, aparentemente, eu tinha 7 anos. Então, eu lembro, era uma professora da escolinha dominical, da igreja, e ela orando e eu comecei a falar em línguas. Só que assim, como eu era uma criança, não foi uma coisa assim, né, que você fala, nossa, uau, igual minha esposa. Minha esposa, quando foi batizada, meu Deus, ela começou a ouvir. Tudo que o pessoal falava, ela sabia o que as pessoas estavam falando em português. Para mim foi uma coisa normal o batismo. Porém, entretanto, aquilo permaneceu em mim. Só que por que permaneceu? Porque também eu tive uma mãe que ela nos ensinava a orar em línguas todos os dias. Ela dobrava o joelho no chão comigo, com meu irmão, e falava, Rogério, só vejo orar em línguas. É o tempo, olha só. Ora em línguas. Aí eu ficava, Marcelo, agora é a sua vez. Ora em línguas. Agora é a minha vez. Olha só, olha a cultura. Ela praticava isso com a gente. Então falta esse tempo também de ministração, falta essa busca profunda. Porque, pastor, eu desafio qualquer pessoa que está aqui, se ela buscar, Deus vai fazer. Agora, tem gente também que eu vejo que é ansiedade anormal. Porque tem aquela ansiedade gostosa, né? Vai casar, aquela ansiedade, aquela coisa boa. Agora tem aquela ansiedade generalizada. Essa ansiedade se torna pecado, porque é um tipo de incredulidade. Então a pessoa está muito ansiosa, então ela não consegue receber. Então tudo isso afeta. Agora, por isso que é bom ser ministrada por pessoas que carregam essa autoridade. Eu entendo assim. Tem pessoas que têm essa autoridade, é um manto. A pessoa ora e a pessoa é batizada. Eu já orei por pessoas assim que foram batizadas nessa área assim, foi algo extraordinário do poder de Deus vir sobre a pessoa, que eu falava, meu, da pessoa não conseguir chegar em casa orando em línguas, não parar de orar em línguas e querer falar para a mãe que foi batizada e só falar e não conseguir. Por quê? Porque foi uma imersão, um mergulho na presença. E eu acredito também, tá? Versão rogeriana agora. Não falo, como diz Paulo, não falo como mandamento do Senhor, mas de uma opinião. Eu acredito que na vida a gente recebe vários batismos. Vários. Eu acredito nisso. Não é só o batismo no Espírito Santo no sentido de falar em línguas. Eu acredito que tem momentos que a gente recebe batismo de visões. Outros recebem o batismo de audição, de revelação. São vários, porque eu passei por batismos do Espírito Santo. Você já teve vários batismos? Já. São experiências únicas em tempos e oportunidades diferentes. Imersões específicas. Quem sabe vai ser hoje também. Vai ser hoje. Eu vou profetizar que quem está assistindo vai receber esse batismo. Vários. Verdade. E também quero até fazer uma pergunta para você. Escreve aí no comentário quanto tempo levou para você receber o batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Foi um mês? Foi um ano? Faz 5 anos? Ou se não recebeu ainda, você fala assim, ó, tem 10 anos que eu estou buscando. Entenda aí essa chave, ele já falou alguns motivos aí, mas eu quero que você escreva no comentário quanto tempo levou para receber o batismo com o Espírito Santo. 1 ano, 10 anos, 20? Tem um nosso pastor amigo, Luciano Faer, que foi 21 anos. Escreva aí no comentário. E neste livro, pastor, você fala dos dons espirituais. O que está escrito aqui sobre os dons espirituais? O que é o dons espirituais? Aqui eu começo falando sobre a verdade sobre os dons espirituais. Então tem várias verdades, né? A gente tem que entender. Hoje, o dom do Espírito Santo, eu falo que é uma capacidade, uma habilidade sobrenatural da parte de Deus. Eu chamo os dons do Espírito Santo, eu amo esse termo, superpoderes. A gente gosta, hoje tem tantos filmes superpoderes do Espírito Santo. Ficar super-homem, super-mulher. Literalmente, eu acredito nisso, até pelas habilidades que os dons nos dão. E aí você vai ver os super-heróis da atualidade, né, que não chega nem aos pés do que a Bíblia fala, mas os super-heróis da Marvel, da DC, que são superpoderes que eles carregam, eu começo a ver que os dons, eles são superpoderes que as pessoas carregam. E olha, superpoderes que são capacidades sobrenaturais do Espírito Santo dada para o seu povo, para cumprir o seu propósito e a sua missão, o seu chamado aqui na Terra. Então toda pessoa que tem chamado, anota isso daí, ela tem um dom ali regente. Então, se você é pastor, o pastor tem dom.
se você é um apóstolo, se você é um profeta, meu Deus, se você é um evangelista, se você é um pastor, se você é um mestre, você carrega dons do Espírito Santo. Toda pessoa que ela tem ministério de ofício, ela tem dons regentes na vida dela. São dons espirituais, são superpoderes. E esses superpoderes, eles se manifestam na vida daquela pessoa. Então, os dons, eles são dados por quem? Pelo Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 11, né? Que os dons são dados segundo a ordenança e segundo o Espírito Santo, é a diversidade. Então não é um dom, são vários dons. Eu acredito que existem 9 dons primordiais, os dons base. Que está lá em Coríntios 12. Eu acredito nisso, nos 9 dons base, mas eu acredito que tem outros dons. Que não foram registrados. E tem uns que estão registrados na Bíblia, mas a gente lê aquilo e, por exemplo, a Bíblia fala que casar é um dom. Ninguém fala sobre isso, mas casamento é um dom, hein? Ser solteiro também é um dom. Tá na Bíblia. Trabalhar também é um dom. Tá na Bíblia. Riqueza também é um dom. Está na Bíblia. Então tem muitos dons de outras formas. Agora, existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais, são os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Existem os dons motivacionais, que é o dom de ensinar, de presidir, o dom da generosidade, da contribuição. São dons que a gente chama de assistenciais, motivacionais. Existem os dons naturais, existem os dons tecnológicos. Infelizmente, hoje estamos entrando na era em que eles estão dando habilidades. Existem dons que estão ligados aos dons espirituais, sabia disso? Que o anticristo, ele está imitando os dons do Espírito Santo. Através da tecnologia? Através da tecnologia. Tudo. A IA, você pega a IA hoje, a IA dá ao portador dela a habilidade de interpretação das línguas, de idiomáticas, inclusive. A IA, eu acredito nisso, né? Que ela vai dar ao portador a habilidade de falar as outras línguas, idiomaticamente falando. Só que isso é possível, através do dom do Espírito Santo, você consegue falar outra língua idiomática. Eu já falei em outra língua idiomática. Então, e existem dons demoníacos. Olha só. Tem pessoas que têm dons demoníacos. A entidade dá ao portador um dom que vai ser utilizado para eles. Agora, a gente fala essas coisas, existe uma diferença aí, né? Tem as classificações. Tem os 3 dons de revelação, que ele concede a gente o saber sobrenatural. A gente vai falar sobre isso. Tem os 3 dons de poder, que concede poder sobrenatural para realizar feitos sobrenaturais. E existem os 3 dons de inspiração, tá ligado mais ao fator vocal. É os dons da fala sobrenatural. Então, é o dom aqui do saber, do poder e do falar sobrenaturalmente. Então, esses 9 dons base, esses 9 dons primordiais, eles fazem isso. Agora, tem uma coisa que eu falo, pastor, para a gente ir contando algumas coisas depois, que é o dom genético. O que já nasceu com dom? Já nasceu. Tem gente que já nasceu com dom, tá? Esses dons aí que você leu agora nessa categoria, buscamos. Mas tem pessoas alguns é buscado, outros tem já genético. Já nasceu. Já nasceu. Só que na igreja a gente aprendeu que a gente recebe os dons só buscando, e a gente aprendeu que a gente recebe os dons após o batismo no Espírito Santo. É isso. Tradicionalmente falando, é isso. Mas não, tem gente que vê demônios desde pequeno, vê anjo desde pequeno, ouve a voz de Deus desde pequeno. Não sei o senhor, mas eu trato com pessoas, a gente fala, a pessoa tem um dom de ver, ela ouve voz, ouvia a voz de seres, ela via espíritos humanos, ela via vultos, ela via anjo. E aí eu pergunto, era crente? Não. Significa que ela tem o dom de ver o mundo espiritual, que é o dom do profeta vidente. Ela tem o dom de ouvir, que é o dom do profeta auditivo. Ela tem isso. Ela carrega esse dom. É o que Deus disse para o profeta Jeremias. Eu te fiz profeta desde o ventre. Ele já era profeta intrauterino. É o caso de João Batista. Profeta desde o ventre. Então já é genética. A pessoa já tem uma genética dos dons. Isso é muito real, pastor. Agora, existe o dom genético, que a pessoa carrega desde o ventre. E existe o dom aquisitivo,
que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 12. Buscai com zelo os melhores dons. Ou seja, esses dons que Paulo está dizendo, que é os dons que a gente está falando aqui, os 9 dons base primordiais, quando buscados, eles são entregues. Tem gente, por exemplo, vamos colocar aqui, qual é o dom que o senhor gostaria de receber? Dom de milagres. Dom de operação de maravilhas? É tá. Esse dom dom extraordinário. de profecia. Esse dom não é qualquer um que tem. Na verdade, eu queria todos, mas... Eu acredito que o dom de profecias todos têm quando é batizado no Espírito Santo. Existem 3 dons que já são inseridos na pessoa quando ela é imergida. Só que o dom de profecias, a gente pode falar sobre isso, ele é o dom que habilita a voz de Deus. Só que ele é o dom que tem ramificações dos dons. Então tem várias coisas que estão ligadas a esse dom, que a gente precisa pontuar. Mas ele é o dom que habilita você a ouvir a voz de Deus, a ouvir o mundo espiritual. De diversas formas. Tá? Agora, dom de operação de maravilhas. Pois bem, vamos colocar que o senhor está buscando muito, buscar com zelo os melhores dons. Você está buscando. Quando Deus libera esse dom, ele não libera só o dom. Existe um anjo que está ligado a cada dom. Ou anjos, pluralidade. Todo dom, existe um anjo ministrador ligado àquele dom. Mas quando a pessoa recebe esse dom de operação de maravilhas, eu acredito que esse dom aí é um dos dons que tem vários anjos ali, ministradores juntos. Mas também, Deus ele entra na sua genética, porque não tem na sua genética isso. A sua genética não tem esse dom. E ele faz uma inserção genética desse dom na vida da pessoa. E a pessoa recebe aquele dom da parte do Senhor. Tem gente que já tem. Somente o profeta. O profeta está muito ligado ao dom genético. Eu acredito na minha vida que o dom de mestre, que é um dom que o Senhor me deu também, ministerial, e o dom ministerial de mestre, ele tem um dom espiritual que é o dom da palavra da sabedoria, ele na minha vida eu acredito que ele é genético. Por quê? Porque eu nunca esqueço, pastor, os meus pais desde pequenininhos, os meus pais eram pilhas e pilhas de livros, eles estudando, eles eram muitos estudiosos da palavra. Então eu acredito que eu recebi essa carga genética deles. E hoje eu estou amplificando, né? Agora está escrevendo livro. Mas os meus pais sempre foram muito estudiosos. Agora, a partir do momento que eu não tenho aquele determinado dom e eu estou buscando por isso, buscando com zelo os melhores dons, Deus ele vem e muda a minha genética, insere aquele dom na minha genética, que é o DNA. O DNA, ele é ativo e passivo. Você sabia que o nosso DNA, ele recebe revelação e ele transmite revelação? Foi comprovado cientificamente isso. Que o DNA, ele tem uma capacidade de transmitir e de receber revelação. É incrível isso. Isso foram cientistas russos que fizeram experimentos. Mas revelação de Deus? De Deus. O seu DNA está ligado à revelação. Então, no nosso DNA, nós temos superpoderes. E que muitas vezes estão adormecidos, muitas vezes a iniquidade, ela barra esse dom DNático, genético, e aí você precisa ser ativado. Agora tem gente que não tem, aí Deus vai lá e insere na sua genética. Ele insere no seu código genético aquele dom. E a partir também dali, existem anjos que começam a te ajudar a ministrar também com aquele dons de curar. Cada dom tem um anjo. Geralmente. Os dons de curar, por exemplo, não te facilita? Facilita. O anjo do Senhor, você pode orar para uma pessoa por imposição de mãos. Aí é impartição, é transferência, mas você pode orar à distância e falar: Senhor, envia os anjos agora, anjos do Senhor, comecem a operar nesse ambiente, comecem a fazer cirurgias espirituais, comecem a curar os enfermos. E você nem colocar a mão nas pessoas, a pessoa começar a cair no poder de Deus, começar a ser curada, começar a vomitar, começar os espíritos de enfermidades começar a ser expelidos, porque existem anjos do Senhor ali trabalhando por causa do dom que você carrega. E a pessoa buscando, você diz que Deus acrescenta na genética. Acrescenta. A pessoa pode ter 9 dons? Todos os dons? Rapaz, isso é polêmico, né? Tem gente que fala que não. Eu acredito, pastor, que os dons são superpoderes. Eu acho que tem pessoas que... Eu acho assim, eu acho que ninguém consegue ter os 9 dons simultaneamente. Eu acho muito difícil.
Manifestando. Simultaneamente não. Mas eu acredito que no decorrer da vida, todos podem manifestar os 9 dons em algum momento. Entende? Porque também, como que você consegue operar nos 9 dons simultaneamente na igreja? Você falar em línguas? Perfeito, a maioria, né? É o dom de variedade de línguas. Tá. Interpretação? Também. Dons de curar? Também. Mas para mim o que pega é o dom de operação de maravilhas. Porque a maioria não sabe como que é e como funciona. E esse dom é extraordinário. Entende? Aí você pega o dom da fé também. Vamos falar o que é o dom da fé. Você pega também aí o dom, né, de discernir espíritos. Também. Tem dons que eles se entrelaçam entre si. Você pode estar muitas vezes num ambiente espiritual e você está ali se movimentando e operando em 2, 3, 4 dons ao mesmo tempo. Agora, nos 9, simultaneamente não. Mas eu acredito que a gente pode operar nos 9 dons no decorrer. Um exemplo, hoje eu operei no dom de cura, amanhã eu já estou operando no dom da palavra da sabedoria, mas eu também estou operando na palavra de conhecimento, eu também estou operando na variedade de línguas. Simultaneamente, eu acredito que são poucos. Difícil, mas são poucos. Você tem quantos dons? Boa pergunta. Eu sei, dom de profecia, dom da palavra da sabedoria, dom de curar, que Deus já me falou para mim isso. O dom de palavra de conhecimento, que o Senhor também já me disse isso, tá? Variedade de línguas. Eu não acredito que eu tenha o dom de operação de maravilhas. Pelo que Deus falou para mim desde pequeno, eu acredito que eu tenha, mas ainda não manifestou. É igual o de curar. Deus já me usou muito nas curas, mas eu sinto ainda que é uma coisa... Deus já me usou muito em cura, mas ainda é uma coisa que eu preciso praticar mais. E o Senhor falou para mim que tinha isso em alto nível para minha vida, em altíssimo nível. De coisas de explosão de curas mesmo. Mas eu sei que está em mim, mas precisa desse aflorar. Aí tem o dom da fé. O dom da fé eu acredito que a maioria já sim, né? Dom de profecias. Agora, o dom de operação de maravilhas é o mais querido, o mais requerido, o mais desejado e o menos entregue. A gente vai falar depois sobre isso. Depois nós entramos nisso, que é interessante, que é um dom tão tremendo e porque poucos têm. Quero saber tem disso. um fator. Tem um fator. E você disse essa classificação dos dons, mas você não falou como. Os dons de revelação, quais são? Dom de poder, dom de inspiração. O de revelação geralmente é palavra de conhecimento, né? É o de palavra de sabedoria e discernimento de espírito. De poder, geralmente, é os dons de curar, dom da fé e o dom de operação de maravilhas. Os dons de revelação é profecia, que é o de inspiração, perdão. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Porque a profecia é vocal, né? É vocal. Variedade de línguas é vocal. Interpretação de línguas é vocal. O poder, tá? Dom da fé, vamos falar sobre isso. Dons de curar, dons de poder. Imagina o poder de curar os enfermos, curar ossos, curar cancerígenos. E a operação de maravilhas. Aí tem vários fatores aí que a gente vai falar aqui que os crentossauro pira quando eu falo isso aí. E é interessante, pastor, que teve uma época, que tenho 32 anos na fé, que ia na igreja. Eu estava comentando isso até com o pastor Ronaldo, né, que já participou do seu programa, Zaitcast, que tinha uma época que parecia que você ia na igreja até meio cismado, porque você tinha a impressão que ia ter uma revelação, uma profecia de confronto, né, novo convertido, né. Parecia que havia uns 30 anos atrás um fluir de dons na igreja. Mas hoje em dia parece que diminuiu muito. Tem igreja que não tem mais manifestação dos dons. Por quê? Parou de buscar na igreja, no coletivo. Eu acho que é o que eu falei do batismo no Espírito Santo. É falta de ensino e praticidade dos dons. São poucos que fazem treinamento de dons. Qual a igreja que você vê que faz treinamento de dons? São poucos.
Tem igreja que nem acredita, eu falo que é a igreja dos saduceus, não acredita em anjo, não acredita em demônio, não acredita em imortalidade da alma. Os saduceus não acreditavam em nada disso. E eu vejo hoje igrejas que são ranço disso, não acreditam em nada disso. Tem gente que fala que os dons cessaram, que não existe dons, que foi lá atrás. É um negócio assim que, né, não dá para entender como os dons cessaram. Porque Jesus é elevado aos céus, a gente chama de aliar, e ele dá dons aos homens. Então os homens passam a ter dons extraordinários. Eu acredito também que seja fator também do abafamento da espiritualidade das pessoas. Na multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então hoje, por multiplicar a iniquidade, isso está abafando. Eu conheço pastores que têm dons extraordinários, mas o senhor já falou, eu abafei ele. Por causa da soberba, por causa do orgulho. Mas o próprio Deus abafou. Deus não tira o dom, porque o dom, eu vou falar, é irrevogável, mas abafa. Pode perceber quantos homens de Deus que você conhece que hoje você nem ouviu mais falar. Tem bastante. Porque foi abafado. Aí você vai ver o que aconteceu. Orgulho, soberba, pecado, iniquidade. Aquilo abafa. Entende? Eu acredito também que seja a falta de busca. As pessoas não estão buscando mais. Antigamente o pessoal ia nas montanhas, jejuava. Eu acredito também que seja o fator hoje do mundo do entretenimento, que é uma distração. As pessoas hoje passam mais tempo nas redes sociais do que orando, buscando. Então essa distração, ela está tirando esses valores espirituais da vida das pessoas. Eu acredito que seja também uma questão aí de, como que eu posso falar? Tem essa questão do mundo do entretenimento, mas tem a questão também do pensamento acelerado, pastor. Hoje as pessoas, elas estão recebendo muita informação. Esse negócio da IA, esse negócio tecnológico de conhecimento está grave. Por quê? Existe um estudo que o conhecimento do mundo ele vai se multiplicar a cada 12 horas. Já parou para pensar nisso? Por que você acha que eles vão querer implantar um chip? Porque o nosso cérebro, humanamente falando, não tem essa capacidade. Aí entra igual Matrix, né? Eles entram no mundo virtual, aí o cara lá, você quer aprender o quê? Eu quero aprender a dirigir, o cara coloca um software, eu quero aprender a dirigir, pilotar um avião. Aí a pessoa, pronto, recebeu. Por quê? Porque o conhecimento está muito acelerado, vai se multiplicar a cada 12 horas por causa do advento da IA Suprema. Então tudo isso está abafando, tudo isso está o quê? As pessoas não recebem, as pessoas... E quem tem... E tem gente também que tem o dom e não sabe, aí é diferente. Eu sempre digo isso, acho que não sei quem falou que o senhor fez um vídeo, e eu falo isso também. O lugar dos maiores profetas, dos grandes apóstolos, dos grandes evangelistas, dos grandes pastores mestres, é o cemitério. Gente que tinha superpoderes, mas não sabia que tinha. Morreram sem usufruir dos dons do Espírito Santo. Imagina, pastor, você tem algo ali, você ser portador de uma habilidade e você não saber que você carrega aquilo. Agora, como que eu vou saber? Buscando, andando com gente profética que pode me habilitar nisso daí, porque a gente precisa disso também. De gente que tem o dom. E tem um dom que a gente vai falar aqui, que ele é o dom que me mostra qual é o dom que a pessoa tem. Espiritual ministerial. O dom da revelação? Não. Não é o dom da revelação. Você vai falar depois. Porque, então, segredo. Existe um dom aqui, dos 9, que ele dá ao portador a habilidade de saber qual é o dom que as pessoas carregam. Acho que é o outro. Discernimento. Vamos ver, vamos entender. Mas, então assim, os dons são superpoderes. Agora, o que a gente vê hoje? Muita gente que tem dons, verdade, mas não tem caráter. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas que carregam os dons do Espírito Santo. É verdade, é dom. E é irrevogável. O dom é irrevogável. Deus te deu, é teu. Só que quando Deus percebe que a pessoa desvirtuou, ele abafa. O próprio Deus faz abafar. Ele abafa. Por isso que tem uns que começa sobe depois, lá. Porque, pastor, senão depois ele vai matar muita gente. Porque tem gente que não tem caráter. A pessoa tem o dom, mas às vezes ela não tem o caráter. Às vezes ela tem o caráter, mas ela não tem o dom. Ela tem, igual o pessoal fala, tem o carisma, né? A graça,
mas ela não tem o caráter. A pessoa tem o dom, mas ela não tem o caráter que ela tinha que ter para carregar aquele dom. E às vezes é complicado, porque o dom já é genético. Igual o profeta. Pô, ele já vê o mundo espiritual desde pequeno, não era nem crente. Principalmente quem veio do ocultismo. E no ocultismo é assim, você já ouviu isso. A pessoa que tem um dom de ouvir, de ver o mundo espiritual, ela tem... O ocultista, ele olha e fala assim, essa pessoa, ela tem dom, ela precisa desenvolver a mediunidade. Aí entra os demônios recrutadores. Existem demônios que querem recrutar o dom que você carrega. Principalmente quando você é pequeno. Aí eles falam que vão desenvolver, não é que vai desenvolver, também vai desenvolver, mas o que eles vão fazer? Eles vão desenvolver para a entidade se apropriar daquela pessoa, se apoderar, e a entidade utilizar o dom que aquela pessoa carrega. Os olhos, os ouvidos. Porque o inimigo sabe o dom que você carrega. Ele sabe. E ele sabe mesmo. Então os dons, eles são superpoderes. Agora, tem pessoas aí que têm dom, pastor, mas não tem caráter. Quantos escândalos que a gente tem visto de gente que, você fala, essa pessoa tem o dom, mas ela não tem o caráter dos dons. E isso é complicado. Isso é complicado, pastor. E o dom pode ser transferido? Transferência de unção, de dons? Eu não digo que ele possa ser transferido, mas ele pode ser impartido. Transferido e impartido é a mesma coisa, né? Eu acredito assim. O Espírito Santo é impartido. Igual você falou de alguns dons. Aí eu falo assim, pastor Rogério, ore por mim. Ele pode ser impartido sim. Transferido sim. Porque Paulo existe uma passagem bíblica que Paulo fala assim, e impartindo, transferindo os dons, impor nas mãos, e imposição de mãos é impartição. Então, eu não acredito que existe impartição de ministério. Vou orar aqui para você receber o meu ministério, a não ser que seja uma coisa muito direcionada e específica do Senhor. Agora, dons, unção, ativação, tudo isso é impartido. Porque também esse negócio de moda de impartição aí tem hora que dá nervoso isso aí, né? Porque as pessoas não querem buscar, elas são preguiçosas, elas querem receber. Que é algo mais fácil. É mais fácil. Eu nunca recebi nada fácil, não sei o senhor. Eu acredito em impartição. Eu oro por pessoas por impartição. Eu ministro impartição. Mas eu já recebi impartição de anjo. E agora? Vai na contramão do que muitos falam. Porque a maioria fala, não, só existe impartição de homens de Deus. Diretamente de Deus. Não, eu acredito. E interessante, porque anos atrás eu li um livro chamado do pastor Gary Watts, Senhor, abre os meus olhos. E ele contando das experiências. Não sei se eu já li esse livro. É maravilhoso esse livro, né? Ele é da equipe, não sei se ele é ainda, era da equipe do Randy Clark, da Global Way. E eu falei, Senhor, talvez eu nunca tenha um Benihim para impartir comigo, para orar comigo. E hoje, aleluia, hoje vai ser o dia. Vai abrir o culto lá pro Benihim. Meu Deus, E aí o que acontece? Eu fui buscar, mas eu falei pro Espírito Santo, e ele me ouviu. Eu falei assim, hoje eu não tenho, mas eu tenho o Senhor. E o Senhor é Deus para visitar a minha vida no meu quartinho de oração. Filho, aí foi quando o Senhor me visitou, o anjo do Senhor me visitou ali. É o anjo teaser, conhece o anjo teaser? Sabe o teaser de policial com aquele choque? O que, pastor? Recebi descarga elétrica do Espírito Santo ali. O anjo do Senhor, pai, até a eletricidade está ligada a um dom, sabia disso? Não. Podemos falar depois. Não, já fala agora. Não, a eletricidade... Quer dizer, você vai falando depois e depois nem se esquece de falar. A eletricidade, ela está ligada ao dom da hipersensibilidade, que é o dom de discernir espíritos. Pode perceber, o que a eletricidade faz com a gente? Ela te deixa ativo, elétrico. Significa que a sua... como que eu posso falar assim? A sua... você fica amplificado para o mundo espiritual. Fica sensível. Principalmente quando você... Tem gente que você ora e não acontece nada, você já percebeu? Já. Agora tem gente que você nem encosta, a pessoa já está estribuchando no chão, que você fala assim, meu Deus, segura. A pessoa rola pra cá e uma coisa, e descarga elétrica. Essa pessoa, ela tem o dom de discernir espíritos. Ela vai ser muito sensível ao espiritual, inclusive ao profético também. Então a eletricidade, ela não é à toa no nosso corpo. Eu já dei uma aula sobre isso na internet, a autoridade elétrica, os portais do poder.
Porque a eletricidade no corpo, que tem gente que não, talvez o pessoal está escutando aqui, fala, que negócio é esse de eletricidade? É que muitas vezes você, quando está debaixo do poder do Espírito Santo, você recebe essa descarga elétrica mesmo. Mas é uma coisa boa. Claro que, dependendo da dose, você fica ali, você fala, meu Deus, para. Mas igual, eu no meu quartinho de oração, quantas vezes eu estava ali orando, 8, 10, 12 horas por dia, orando, e vinha essa eletricidade, e aí eu comecei até, na época, né, eu falei assim, vou fazer uns testes com esse negócio. Aí na minha mente, ó que coisa tremenda, na minha mente fala assim, vem na minha mão direita, aí vinha, ó. Até hoje eu sinto, vem na minha mão direita, aí vem, ó, eita, vem na minha mão esquerda, vai nos meus pés, vai nas minhas costas, vai na minha cabeça, que doideira, hein? Será que eu posso falar isso aqui? Mas era algo profundo. Aquela eletricidade começou com um formigamento na minha nuca. Eu achava que era coisa... O pastor Kenneth Hagin, ele fala que quando ele colocava a mão no ombro da pessoa, saltava. E ele sabia que era demônio, era um código que Deus tinha dado para ele. E aí eu comecei a entrar nas casas e eu sentia aqui um formigamento, uma dormência. Era uma coisa gostosa. Mas eu achava que eu falei, será que isso é um código que Deus está me dando que tem demônio? Porque acontecia muito na área da libertação comigo. Eu entrava na casa, sentia, falei, opa. Eu falei, eu acho que tem demônio aqui. E tinha mesmo. Mas aí, pastor, quando Deus começou a me visitar no meu quartinho de oração, de buscar, aquela dormência foi se tornando em microchoques. Aqueles microchoques foi se tornando em eletricidade por todo o meu corpo. Aquela eletricidade, ela começou a se tornar em ondas de poder. Vum, 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 vum. Que é o que o pastor Benny Hinn tem. Ele gerou isso aonde? No quartinho de oração, gente. Será que a chave é essa? Quartinho de oração para os dons? Sempre vai ser. Sempre. Ou montanhas, mas as montanhas hoje estão muito corrompidas. Está muito corrompida. Muita gente em pecado. Por isso que eu já fui muito de monte, hoje eu sou do quartinho. Ou na igreja, a gente que tem igreja, dá pra... Vou fazer uns loucura agora, vou começar a fazer umas doideiras aqui. Eu vou fazer umas campanhas de madrugada, vou chamar o Moisés aqui pra gente fazer. Eu vou chamar crente. Que gosta de orar. Que gosta de orar. Vou fazer uns confinamentos doido aqui. E vou chamar os pastores que quiser estar junto. Amém. É bem, precisamos, pastor. Precisamos, porque assim, eu estava falando com o pastor Sérgio Lopes, ele fez uma pergunta para mim. Eu vi que Deus revelou algo para ele. O Sérgio Lopes é benção, né? É benção. Ele falou assim, pastor, como que tá a sua vida de oração? Ele falou assim, pastor, não tá igual eu já tive. Eu orava 8, 10, 12 horas por dia. Eu tinha uma Ferrari. Hoje eu tô com um Fusquinha 66 caindo aos pedaços. É verdade. Você ora meia hora, 1 hora por dia. Pô, pra quem orou, um exemplo, 1 hora por dia. Mas pra quem orou 8, 10, 12 horas, até mais. Não é igual, porque eu descobri a chave. Que é o que o Benny Hinn ensina. Ele descobriu. Eu descobri aquilo também. Eu li o livro do Benny Hinn antes da experiência e depois da experiência. Aquilo... Pastor, antes da experiência já era algo sobrenatural. Todo mundo que lê o livro do Benny Hinn, eu nunca vi uma pessoa que lê o livro do Benny Hinn falar mal. Tem uns gadarenos crentossauro tem os gadarenos e tem os crentossauro, né? Tem as duas classes. Mas tem os crentossauro que fica, não sei o que, porque tem inveja. Para mim tem inveja e não sabe o que é o poder. Mas eu li antes e li depois. Quando eu li depois das minhas experiências, eu falei, meu Deus do céu, eu sei o que ele está vivendo, porque eu vivi isso no meu quartinho. Sabe, o Espírito Santo ali, eu chamar a presença, eu invocar e ele vir. Uma coisa é a presença dele, outra coisa é a pessoa do Espírito Santo no teu quartinho de oração, queridos. É porque tem que falar assim, o Espírito Santo está aqui na igreja, o Senhor está falando assim, não estou não. Estou bem longe daqui. Não quero estar aqui. Agora, eu sinto a presença dele o tempo todo, mas a presença dele é uma coisa. A pessoa dele, quando entra num ambiente, tudo muda. Então, quando eu recebi essas descargas de poder, que viraram ondas de poder, e é bem aquele aquele barulho. Você sentia? Nossa, e muito, pastor. Hoje eu tenho falta. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, não me leva a mal, tá? Eu não quero ser chulo, eu não quero ser vulgar, mas eu quero ser genuíno. Eu falava assim, meu Deus, isso aqui é melhor que sexo.
Porque era algo tão maravilhoso, tão gostoso, tão espiritual, que eu falava assim, meu Deus, por que eu não experimentei isso antes? Mas Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. Que eu falei, eu não vou talvez ter alguém que ministre sobre a minha vida. Hoje a gente está andando com muita gente de impartição, né, pastor? Grandes homens de Deus. O senhor é um deles. Outros que têm vindo aqui, que têm ido no Poder Cash, no Zaid Cash. Agora, eu não tinha isso lá atrás. Eu não tive pessoa assim, não, eu vou impartir sobre você. Eu fui aos pouquinhos, né? Mas eu busquei ao Senhor, eu busquei isso na minha vida. E isso está ligado ao discernir espíritos. Aí eu comecei, pastor, eu entrava nos ambientes, eu já tinha isso, sempre tive. Mas aquilo, todo dia eu saía de casa e eu falava assim, Espírito Santo, quem o Senhor vai preparar para me ajudar hoje? Era todo dia. Era alguém que vinha, era endemoniado. Todo dia. As minhas experiências de cura, libertação, ativação, de poder, foi assim, todo dia. Eu gerava no quartinho, e essas ondas de poder, quando eu chegava nos lugares, o povo era batizado no Espírito Santo, era ativado. Eu nunca esqueço um dia que eu estava numa igreja que eu liderei os jovens, estava cheia de moças da dança, meninas. O que, pastor? Mas foi um poder que Deus liberou. Foi batizado. Ali. Batizado. Tem uma menininha, pequenininha, assim, menininha, que eu lembrei do Benihim, não tem como lembrar, que eu levantei a mão e falei, recebe. Ela estava longe, estava uns 5, 6 metros. Ela voou. Quando ela voou, ela já voou orando, falando em línguas. Aí a mãe dela veio buscar ela na felicidade de falar para a mãe, mãe, eu fui batizada, a mãe ela não conseguia. Não conseguia. Por quê? Porque eu aprendi um princípio, você só pode dar o que você tem. Eu tinha o poder. Eu carregava isso. E o poder que eu tinha era porque eu buscava a presença. O poder está na presença. Quando você busca a presença, o poder é liberado em você. Por isso que Efésios 3:20 diz, olha, aquele que é poderoso, olha só, poderoso é aquele que tem o poder para fazer muito mais além daquilo que você pensa ou pede, segundo o poder que opera em nós. E qual é o poder que opera em nós? O poder do Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Você vai receber aí, vai, que só está ensinando, você recebe. Mas fiquei curioso você falando assim, do dom de maravilha, o dom de milagre. Porque nós não estamos vendo esse dom se manifestar. Assim. E qual é a manifestação do dom de milagre? Posso falar de cada dom? Pode falar de cada dom. Eu acho que eu falo um pouquinho aqui. Então vamos começar pelo dom da palavra da sabedoria. Ó, gente, eu tenho esse livro. Esse aqui é um manual para você aprender um pouquinho sobre dons. Eu vou lançar agora a série de cada dom. Aqui é mais para quem quer aprender dos dons e se movimentar nele. Aqui eu ensino você receber, você saber como o dom funciona e como proteger o dom. Porque é o que a gente falou, tem gente que não sabe proteger. Aí o dom, ele se apaga, ele tá lá, pastor, mas ele dá uma apagada, ele não manifesta. É igual uma pessoa que sai do mundo, ela não ora mais em línguas. É difícil, né? Mas ela tem o dom. No dia que ela voltar, com certeza ela vai ser reativada. Mas apaga. Não extingais o Espírito de Deus. Sejais fervorosos no Espírito. É o que a Bíblia diz. A gente está falando de eletricidade. O nosso espírito é elétrico. E a eletricidade é fogo, queridos. Quando cai um raio dos céus, o que ele causa? Fogo. Então, Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Sejais fervorosos no Espírito. Fogo. Fire, ash, fogo. Agora, dom da palavra da sabedoria, pastor, é o dom base para os outros dons. Esse dom aqui eu carrego com excelência. Esse aqui é o dom do mestre. Então esse dom, por exemplo, ele está latente no mestre. É o dom ligado à oratória. Eu não precisei aprender a falar em público. Eu não fiz curso para isso. O próprio Espírito Santo, através do dom que há em mim, ele me habilitou a falar publicamente. Claro que tem um outro fator aqui, tá? Que não faz parte disso, mas... Porque eu perguntei para o Espírito Santo, como que o Senhor dá os dons? É uma diversidade, mas como isso funciona? E o Senhor foi me ensinando isso. Existe aí eu faço um mapa profético, que não é mapa astral, porque tem um pessoal que é mapa astral, não tem nada de mapa astral. Mas... que está ligado à sua tribo profética, o horário que você nasceu, o dia que você nasceu, o mês que você nasceu.
Ué, senão Deus poderia falar, todo dia, tal dia, todos vão nascer naquela data, naquele ano. Não é assim que Deus faz. Todo dia nasce alguém. Eu falo que a catraca celestial, a pessoa quando vem naquela dimensão, naquele horário, naquele dia, naquele mês, naquele ano, existe um dom que está ligado àquilo. E eu sou da tribo de Naftali. Sabe quem é a tribo de Naftali? É a tribo dos porta-vozes, dos escritores. Eram os mensageiros. E o dom da palavra da sabedoria em mim, a tribo de Naftali, ela carrega esse dom. O dom da palavra da sabedoria. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso. Operando nos dons nas tribos de Israel. Cada tribo ela está ligada a dons. Interessantíssimo isso. E eu faço até esse mapa. Tem muita gente que às vezes fala, eu gostaria de descobrir o meu dom, a minha profissão profética, eu gostaria de descobrir qual é o meu dom de ministério. É um mapinha. Se eu tivesse descobrido isso antes, nossa, eu não tinha passado por tanta coisa. Você já ia saber. Não, eu já ia saber. Agora, o mestre ele tem o dom da oratória, ele sabe falar bem em público. Eu não precisei fazer curso. Tem gente que faz curso, normal. Mas eu não precisei. Eu fiz televisão, pouquíssimo televisão, mas eu fiz rádio, muita rádio. Eu fui radialista. E era algo natural, mas eu no início eu era menino. Eu estava aprendendo. É o dom que enxerga detalhes espirituais, padrões, chaves. Exemplo, um dia o Espírito Santo começou a falar para mim, filho, eu vou te ensinar o padrão e a coligação entre bebida e sexo e bebida. Eu falei, sério? Ele falou, vou te ensinar. Olha o dom do mestre, o dom da palavra da sabedoria atuante. Aí o Senhor começou a falar, perceba, olha Jacó, se casou, pagou 7 anos o dote por Raquel, no dia da boda ele estava chapado, bebeu todas, se deitou com quem? Com Lia. Pastor, como que você se deita com uma mulher achando que é a outra? O cara estava chapado. E aí o Senhor falou assim, você percebe que tem muita gente que já se deitou com outras pessoas, homens e mulheres, sexo oposto, mesmo sexo, por causa de bebida. A bebida entorpece a mente e muita gente já caiu no pecado sexual através de bebida. Aí o Senhor falou assim, vou te dar mais padrões. Olha o caso de Ló. Ló é o único homem na Bíblia que foi pai e avó ao mesmo tempo. Porque as filhas disseram, não teremos Sodoma e Gomorra foi destruído, não teremos posteridade e descendência, então embebedaremos o nosso pai e vamos ter relacionamento sexual com ele. Elas engravidaram do próprio pai e gerou 2 nações que deram muito problema para Israel. Então o dom do mestre, ele dá ao portador, o dom da palavra da sabedoria, de enxergar esses padrões, detalhes. Ele também dá para o mestre uma memória, um super intelecto. Pastor, a minha mente, quando o Senhor me deu esses dons, ele falava assim, eu estou te entregando um pergaminho, eu estou vendo uma Bíblia de ouro entrando na sua cabeça. Muito isso. E realmente entrou pergaminho, entrou Bíblia de ouro, entrou tudo. Isso que faz um livro O atrás mestre, a palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria dentro de mim, ele me conecta. Quando eu estou ativado, a biblioteca celestial, eu tenho esse acesso dimensional. Eu acesso isso no espiritual. E existem anjos do Senhor que me servem. Através disso. Eles me servem. Anjos do conhecimento. Anjos da biblioteca celestial. E que me dão esse acesso de conhecimento. E o Senhor falou para mim, eu vou falar com você como eu falei com poucos. Eu vou te dar entendimentos como eu dei para poucos. Até 2016, Deus me dava muita revelação, pastor. Mas aí a minha esposa teve uma revelação profunda. A pastora aqui era uma benção. E ela falava, no sonho que Deus deu para ela, uma revelação na realidade. E o Senhor falava assim, olha, ele já veio aqui, eu passava por obstáculos, sabe aqueles obstáculos de atletismo? E aí e tinha um senhor, que é um senhor já falecido, era um pastor muito usado por Deus, ele era a representação de Deus. E ele falava assim, olha, ele já passou por várias vezes aqui, mas agora, fala para ele, que eu vou levar ele no mais profundo, no mais oculto. Agora eu vou trazer revelações que ele nunca teve. E eu vou dar revelações para eles que eu não dei para outros. Então esse dom, ele me faz enxergar detalhes, ele me faz ver coisas que os outros não veem. Às vezes eu estou dando uma aula e o Senhor me dá
a revelação. E eu falo, Moisés, anota aí essa live, anota isso aqui, Deus vai me dando ali na hora. A maioria, pastor, dos livros que eu tenho foram lives que Deus me deu, revelação. Eu estava dando uma live, Deus me deu um assunto, aí eu fui montando material, conteúdo. Quantos materiais? Eu dei live sobre o poder do jejum elétrico. Quando o senhor já ouviu isso? Não. Difícil. O poder do jejum nos horários proféticos. Comunicação espiritual até tem, ativando anjos. Eu tenho um que eu fiz, ativando anjos situacionais. Aí alguém fala, mas o que é anjo situacional? É o anjo de acordo com o horário, o dia, o mês e o ano. Existem anjos específicos para cada tempo. É o anjo nos tempos dimensionais. Esse dia não vai ser igual amanhã. Amanhã já é um outro dia, então precisa depender. Você tem um anjo que te acompanha, ou anjos, pluralidade, mas tem um anjo ligado ao dia da semana. Porque cada dia basta o seu mal, cada dia é diferente do outro. Muitas vezes você precisa de um anjo de cura naquele dia. Tem dia que você precisa de um anjo da revelação. Tem dia que você precisa de um anjo de libertação. Tô falando besteira? Não. Só que é um homem perito aí, né, famoso. Então assim, esse dom é extraordinário. Ele é um dom que me faz comunicar com clareza, com profundidade. Ele me revela coisa que está no oculto. Ele me dá a comunicação da sabedoria celestial. Esse dom me dá chaves para destravar ministérios. Me ajuda muito nisso também, né? Ele me faz ter respostas extraordinárias para as pessoas. E também é o dom, pastor, que faz o meu cérebro se tornar um ultra mega computador. Quando Deus me deu esse dom, eu nunca esqueço, a minha mente parecia um mega computador. Eu gravava versículo, capítulo, livros da Bíblia, eu era uma máquina. O pessoal falava assim, olha o Bíblia aí. Me chamavam de Bíblia. Aí eu mudei um pouco, né? Eu mudei porque começaram a me rotular com um determinado... Não, pelo contrário, começaram a me rotular com um pastor, e aí eu falei assim, não, eu quero ter a minha identidade própria. Aí eu continuo com o dom, esse dom, ele funciona em mim o tempo todo, mas essa parte de... Eu parei com isso, de ficar falando versículos, capítulos, livros, porque isso na minha vida era normal, o Senhor me deu essa habilidade. E eu falava mesmo. Citava versículo, capítulo, porque a palavra de Deus disse, eu pregava assim, né? Aí eu mudei, até a minha pregação mudou um pouco. Mudou muito, aliás. Melhorou, eu acho. Esse dom aqui, ele faz analfabeto se tornar pessoa adulta. Uau. Bom. Agora, aí esse é o dom da palavra. Tem várias coisas aqui. Palavra Depois de sabedoria. É palavra de sabedoria. Agora, tem o dom da palavra de conhecimento. Aí é o fragmento do conhecimento divino sobre pessoas, lugares, objetos. Isso aqui é tremendo. Isso no pentecostal fala da revelação, né? Que é o dom da revelação. A gente chama de dom da revelação. Esse dom da palavra de conhecimento é tremendo. Porque ele te mostra coisas da vida da pessoa, passado e presente. Geralmente, passado e presente. Então, uma passagem que eu acho extraordinária. Talvez você já ouviu o pessoal aí, mas nunca interpretou. João capítulo 1, versículo 45, que é a passagem de Natanael. Felipe chega e diz assim, ó, encontramos o Messias, o Mashiach. Ele pergunta de onde é? De Nazaré. Aí ele diz, ó o preconceito dele com o local de origem de Jesus. Porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe dá uma resposta, vem e veja. Você sabia que nesse texto tem 3 vezes a palavra veja? 3. Vem e veja. Aí quando Felipe está chegando, Natanael está chegando perto de Jesus, ele toma a palavra e diz assim, Natanael, aqui existe um israelita na qual não há dolo. É um verdadeiro israelita. Aí Natanael fala assim, nossa, como que ele me conhece? Natanael, eu te vi, ó, vem e veja. Eu te vi, vem e veja. Eu te vi debaixo da figueira. O senhor sabe a história do que está por trás disso? Não? Nunca ouviu? O pessoal que está assistindo agora vai aprender. Por quê? Porque Jesus tinha a mesma idade de Natanael. E Natanael tinha a mesma idade. Mais de 30 anos de idade. O ministério dele está começando. E quando Herodes mandou matar os primogênitos, Natanael era o primogênito. Diz Flávio José que Natanael era o primogênito da sua mãe. E ele foi sentenciado. O que a mãe faz? Esconde o filho, coloca ele debaixo de uma figueira
e consegue salvar a vida daquele menino, que se torna um homem, que se torna um adulto. Quando ele cresce, a mãe um dia conta a história e fala assim: nunca conte para ninguém que um dia eu te escondi debaixo da figueira por causa da perseguição do rei Herodes, que matou os primogênitos de homens. E ele, ficou calado. Aquilo ficou uma coisa velada na família. Mas no dia que Jesus viu ele, a primeira coisa que Jesus disse: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Olha o poder, meu Deus, tô até arrepiado aqui. Jesus foi ali, certeiro. Eu te vi, Natanael. Uau! Verdadeiramente você é o Messias? Aí ele fala: você acha que eu sou o Messias porque eu estou te revelando o profundo e escondido? Natanael, você verá o Filho do Homem e os anjos do Senhor descendo e subindo. É a escada de Jacó. O Senhor falou: eu vou abrir a sua visão, Natanael, e você vai ver as movimentações celestiais, como elas ocorrem. Então a palavra de conhecimento, ela faz isso, né? Ela dá ao portador a habilidade de ouvir os pensamentos das pessoas. Paulo no Lucas 6,8, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Ele quem? Jesus ouvia. Ele fazia a leitura de pensamentos. A palavra de conhecimento, ela dá essa capacidade de a pessoa saber o que a outra pessoa está pensando. Eu já tive isso, pastor. De eu estar em casa e o senhor falar para mim: vi no meu pensamento, fulano de tal está pensando isso. Coisas boas, às vezes coisas muito ruins. De eu saber quem está falando mal de mim. De eu saber quem está me criticando. E o Senhor falar para mim: tal pessoa está fazendo isso contra você. Então essa palavra, esse dom aqui, é o dom que revela espíritos também de encantamento, é o dom que sente as mudanças de pensamento na frequência, é o dom que te ajuda a sentir o que os outros estão sentindo. Às vezes você está debaixo do poder de Deus, você sente aquela pessoa está com dor de barriga, aquela pessoa ali quer fazer sexo, aquela pessoa ali, ela está sentindo vontade de bater em alguém, ela está sentindo amargura, ela está sentindo desejo de morte. Esse dom da palavra de conhecimento, ela faz você sentir tudo de todos e muitas vezes ao mesmo tempo. Olha só, é um super... Aí eu falo para você: isso aqui não é superpoder? Um superpoder. Hã? Já aconteceu isso com você? Você está no culto e sentir de tudo? Nossa, já senti muita coisa. Tem culto que já senti muito, né? Você vai pregar, você sente um ambiente totalmente pesado também. Aí um outro dom que está em lincamento com esse. Mas eu senti a pessoa tá ali, o Senhor falar para mim: tá aqui, mas tá pensando na morte da bezerra. Não tá nem aí pro culto. Uma vez eu estava dando um seminário para jovens, e os jovens tudo assim, né? E o Senhor falando: olha, observa, olha como que eles estão. Estão tudo sem reverência, sem falta de respeito. Aí, pastor, o Senhor falou assim: termina e manda tirar todas as cadeiras e ora por eles. Aí foi exorcismo, irmão. Aí manifestou cão para todo lado. Por quê? Porque tinha um monte de demônio. Agora, esse dom, ele dá ao portador a informação do passado, do presente da pessoa. De Deus. Quantas vezes Deus não falou para mim: essa pessoa aqui, ela já fez tal coisa, ela já agiu assim. De Deus falar para mim: aquela pessoa ali, foi feita uma feitiçaria contra a vida dela, uma feitiçaria amorosa. Aquela pessoa ali, ela se relacionou com uma pessoa que ela não tinha que se relacionar. Isso está trazendo uma maldição. De Deus falar comigo: essa pessoa aqui, ela, na realidade, comeu algo que ela não deveria ter comido, um alimento ritualizado. O Espírito Santo falar comigo, mostrar, às vezes ele dá, de Deus dar nome. Deus já me deu nome de revelação, de Deus falar assim, e de Deus falar para mim: essa pessoa aqui, tal pessoa fez feitiçaria contra a vida dela. E você falar o nome da pessoa. Já, e a pessoa começar a gritar: meu Deus! Meu Deus! Não é toda hora, né? Mas acontece. Ele que dá a revelação, já aconteceu. Você sente tudo de todo. Você começa a às vezes sentir a dor no corpo, dependendo da frequência. Você sente até a dor que a pessoa está sentindo. Isso é palavra de conhecimento. Somente quem atua na cura. O pessoal que trabalha na cura, a palavra de conhecimento para quem atua no ministério de cura, ela é
Muito importante, porque dá ao portador essa habilidade sintomática. Eu falo que é a voz sintomática. É a voz de Deus, pelo dom da palavra do conhecimento, que faz você sentir no seu próprio corpo que a outra pessoa está sentindo, para você orar por ela e ela ser curada instantaneamente. Já teve um momento de eu estar no culto, e aí o Senhor fala, abraça aquela pessoa. E eu abraçar. E aí eu saio. Quando eu saio, a pessoa começar, a filha vir. E eu vejo a mãe dela chorando copiosamente. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Não, é que quando você abraçou ela estava com dor no corpo, ela estava mal, ela foi curada imediatamente. Comandos, tá? Então assim, é um dom que não é expressamente vocal, né? Porque é uma revelação. Não é expressamente, você pode transmitir vocalmente, mas é uma revelação. Aí tem várias coisas aqui. Ele dá sim a capacidade de revelar nomes, datas, números, documentos. Deus já fez isso comigo. Eu falo que é o dom do rastreamento também, pastor. Deus já falou para mim. Eu já pedi informações para o Espírito Santo. Espírito Santo, como eu chego em tal local? Como que eu faço isso? De falar assim, Senhor, eu preciso chegar, preciso visitar uma tia da minha esposa. Ela vai vir para... Eu estava em Rio Grande do Sul, ela precisava ir para Santa Catarina. E eu falar, mas eu não sei o lugar que a tia mora. Como que eu vou descobrir? E eu dormi, quando eu acordar, a voz do Senhor falar assim comigo, vai no Facebook agora, digita Itapema e o nome da tia. Apareceu quem? De cara. Incrível. E eu não sabia. É a palavra... Aí eu falei assim, que entra, já chama ela pelo Messenger, e aí pegou, ficamos 10 dias lá, foi maravilhoso. Quem faz isso? É o dom da palavra de conhecimento. De eu estar em culto, pastor, e Deus falar para mim, tá vendo aquela pessoa ali? Hoje eu vou trazer uma libertação na vida dela. E tem várias experiências nessa área de revelação também. A gente tem que fazer um só de revelação. Você tem um livro, né, que fala isso. Eu tenho, Ativação Profética e Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. E vou lançar mais outro. Porque essa parte da revelação não faz muito, Deus me usa muito no profético também. Mas aqui na igreja, Deus fala para mim, fala para aquela pessoa que ela vai engravidar. Fala para aquela pessoa que eu tô cortando lá, a pessoa vai engravidar. Um dia eu tava numa chácara, num evento, aí eu falei, pô, a pastora daqui, você vai ser vó. Não sei se foi na mesma semana ou na outra semana, ela falou, Rogério, você é vó. Não sabia de nada, nem ela. Mas o Espírito Santo é sabedor de todas as coisas. Então, esse dom, ele faz isso, ele revela o coração das pessoas, ele revela o paradeiro de pessoas, de animais. Ele revela. Agora tem também, né? É o dom que permite você saber quantos desenvolvimentos sexuais que a pessoa teve. Deus fala também, hein? Deus fala? Uau. Fala tudo, pastor. Ué, Deus não sabe o que a pessoa fez? Os lugares que ela entrou, o motel que ela foi, com quem ela foi, quando foi, o que ela fez de ato sexual lá. Quando Deus me revela, eu falo. Se Deus falar para mim falar, eu falo. Agora, tem o dom de discernir espíritos. Aí o dom, ele é um descobrimento que vem de Deus. Deus mostra ali algo. E o que é isso? É o dom da hipersensibilidade. A pessoa que tem o discernimento de espírito, ela entra num ambiente, ela sente o ambiente. Não sei se o senhor já teve essa experiência. Você sente o ambiente. Tá carregado. Nossa, o ambiente aqui tá pesado. Tá pesado. Agora tem ambiente que você entra que você fala, meu Deus, que glória é essa? Eu já entrei em igrejas para ministrar que eu falei, meu Deus, aqui tem o bicho tava lá. Você sentiu pesado. Nossa, pesado ali não era peso, ali era... Agora é o dom que permite você saber o chamado da pessoa. Quantas vezes Deus me revela... Esse é o dom que você sabe o dom que a pessoa tem. Esse é o dom que você sabe, o dom espiritual ou ministerial que a pessoa carrega. Muitas vezes eu estou orando pelas pessoas, por isso que eu gosto de orar pelas pessoas, que aí eu ativo muito esse dom. Porque Deus me dá a revelação ali. E eu falo, você tem ministério de pastor. E aí a pessoa fala assim para mim, nossa, eu acabei de receber essa palavra também. Deus vai linkando e Deus vai ativando aquilo na pessoa. Quantas vezes eu tô aqui, já falei isso para várias pessoas, Deus tem propósito com você de arrebatamento de espírito. Porque o arrebatamento é um dom. Tá ligado a um dom. Arrebatamento? Arrebatamento de espírito, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Rapidinho, né? Quanto tempo já tem aí?
Hã? Eita, dá tempo. Então esse dom aqui, ele me faz discernir o dom que a pessoa tem. Dom espiritual, dom ministerial. Você tem o dom de evangelista. Quantas vezes Deus não falou? Você tem o dom de conselheiro, de conselheira. Você tem o dom de louvar. Eu vejo você louvando. Aí o dom, às vezes ele esse entra... dom do discernimento, sem querer cortar o raciocínio, Pode falar. alguns acham que é só para ver o demônio. Também, mas não é. Pelo contrário. Esse dom dá ao portador a habilidade de ele saber o dom que a outra pessoa carrega. E dá mesmo. Quando eu era novo, eu tive essa experiência através de outra pessoa, de um missionário. Ele era muito usado na revelação, ele tinha esse dom. E ele falou assim pra mim, ele falou algumas coisas. Rogério, você tem o dom de cura, você tem o dom de visão, você tem o dom da oratória, do mestre. Pastor, mas eu não entendia nada. É isso que eu tô te falando. Se eu tivesse tido esses entendimentos lá atrás, eu já tava voando ainda mais. Eu não tinha esses discernimentos. Mas ele, pelo dom de discernir espíritos, ele começou a falar. E isso é genuíno. A pessoa que carrega o dom, ela sabe qual é o dom que a outra pessoa carrega. Ela sabe qual é a casa... Ó, isso aqui é top, hein? Ela sabe qual é a casa tribal que a pessoa pertence, profeticamente. Se você é da tribo de Naftali, espiritualmente, geneticamente e profeticamente. São diferentes. Por exemplo, profeticamente eu sou da tribo de Naftali. Geneticamente, provavelmente da tribo de Levi, Zaite, Oliveira. Espiritualmente, eu sou da casa de Efraim e de Judá. Aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? Isso está ligado às bênçãos que Deus tem para a minha vida, o meu chamado, ao seu chamado. O profeta, inclusive, o que tem o dom de discernir, ele consegue enxergar isso. Ele sabe também qual que é o anjo que a pessoa tem. Às vezes o nome do anjo, ele sabe se é um anjo, se é 2 anjos, se é 10 anjos. Isso aqui o profeta tem, né? Ele sabe. Outra coisa, que isso aqui ninguém fala, tá? Ele sabe qual é os 7 espíritos de Deus que você carrega. E quantos estão em funcionamento. Já ouviu falar sobre isso? Não. Isso é top. Vamos dizer, tem um 7 espírito. A menorá. Ele sabe qual é os 7 espíritos ligados à sua vida, ligado a menor. É esse dom aqui, discernir espíritos. Ele sabe qual que é o espírito que está atuando em você do Espírito de Deus. Então, por exemplo, eu hoje, estou falando de mim, dos 7 espíritos, são 5 que se manifestam na minha vida. Falta 2. Na sua vida... Quando Deus traz a revelação, é possível entender. Não, você tem 3. Não, você está já... Os 7 já estão em funcionamento na tua vida. Porque são 7 espíritos, queridos. São 7 emanações do Espírito de Deus em nós. Liberações. Então, o Espírito do Senhor é o Espírito... Ó, na minha vida, o Espírito do Senhor é o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, de conhecimento, de entendimento. Dos 7 eu tenho 5 já. Faltam 2. E aí, cada um tem que buscar em Deus. Deus pode usar alguém para falar, ou você vai buscar e Deus vai te dar. O dom de discernir espíritos, ele revela isso. Tá? Ele é o dom que ajuda você a discernir pessoas, pastor. É o dom que faz você discernir ambientes. É o dom que te ajuda a discernir objetos. Você olha para o objeto ou coloca a mão, ô glória. E Deus te mostra se tem ritualização, o que foi feito, se teve derramamento de sangue com um determinado objeto. É o dom, tá? É o dom que faz você conhecer as pessoas por dentro. É o dom que vê a alma da pessoa. Uau! Você já viu a alma da pessoa? Não. Não queira ver. É que vai ver muita sujeira. Muitas vezes. Não todo, mas é interessante obviamente. que todas as pessoas que eu já ouvi falar, eu tenho um dom de discernimento de espírito, ele só fala... Aí tá falando de várias funções desse dom. A única coisa que eles falavam, aquele fulano tem demônio, aquele fulano... mas é só na parte da demonologia, e não é. Não, é mais amplo. Nossa! Então, pouca gente tem desse nível. A pessoa tem, às vezes, esse nível. Ela só não sabe. O problema das pessoas é que ela tem o dom, mas ela não sabe como funciona. Ela não sabe que o dom tem essas emanações, essas ramificações. Exemplo. Você já teve algum culto que você sentiu que o ambiente era de libertação ou só era de cura? Já senti. Isso é o dom de discernimento. Já senti assim, tem culto que não dá para orar por cura, tem que orar por libertação.
Porque o dom de discernir, ele dá ao portador a habilidade de saber conhecer, né? De saber qual é a unção que está presente para aquele dia, para aquele ambiente. Hoje aqui a unção não é de cura. Hoje a unção aqui é de libertação. A unção aqui é de revelação. Hoje a unção aqui é de pregação, é de palavra. Então, o discernimento de espíritos é que faz isso. Porque ele não discerne só o espírito maligno, imundo. Ele discerne o espírito humano, ele discerne o espírito de Deus. Se ele discerne o espírito de Deus, ele discerne o coração de Deus. Então, e tem um monte de coisa aqui, pastor, que a gente vai ficar falando. É o dom também que faz sim, você saber o demônio que está no recinto, que está no território, que está no ambiente. Igual esses dias, o Senhor tem dado muitas revelações aqui da igreja, ambientes. O Senhor tem falado algumas coisas de feitiçaria, né? Daqui do bairro. É o dom de discernir. Então, são coisas que o Senhor faz. Tem um monte de coisa aqui, ó. Meu Deus. Depois o pessoal que quiser adquirir o livro. São mais aqui, tem... Agora, aqui eu falo também como ativar o dom e como proteger, tá? Agora, dom da fé é o dom da conexão. É o dom da ação e da atitude. É o dom que te conecta com os outros dons. Ele é o dom base. Esse dom da fé é o dom que te conecta com os outros dons. Por exemplo, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram, qual é o dom que entrou em ação neles? O dom da fé. Porque ele é o dom da atitude. Sabe aquela doca que foi ser roubada? E quando ela foi roubada, ela se levantou, sai em nome de Jesus, não teve medo? É o dom da fé ali em ação. Aí o dom da fé tem várias coisas também. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. O dom da fé, pastor, é o dom que alimenta, é o dom que recebe alimento através de oração em línguas. Olha aí, ó. Aleluia. É o dom, né, que te dá intrepidez, ousadia em situações extremas. Isso aqui é tremendo. Ele está ligado e associado ao poder da fala. Olha o dom da fé na vida do profeta Elias. Não vai chover debaixo da minha palavra. Não foi palavra de Deus. Olha o profeta Eliseu, quando a sunamita, ela faz um quarto para ele, coloca ali uma cama, coloca ali uma mesa, uma cadeira. Aí o profeta pergunta para o seu moço, falta alguma coisa? O que ela não tem? Ele fala, ela não tem filhos. Então fala, Deus não revelou nada. Olha a autoridade do profeta, olha o dom da fé. Fala para ela que daqui a 1 ano ela vai ter um filho. E teve. É o dom associado ao poder da fala, né? Aí tem várias coisas aqui, hein, pastor? Nossa! Esse dom, inclusive, ele é a conexão que faz você sentir coisas, pessoas e natureza. Ele também está ligado, inclusive, aos dons. Ele está ligado aos dons elementais. Esse dom, em conexão com a operação de maravilhas, te dá autoridade elemental. Dos elementos, fogo, água. Sobre os elementos. Em Água, harmonia vento. com os dons de cura, restaura qualquer pessoa. Aí tem um monte de coisa aqui. Agora aí vem, ó. Vamos lá, dom da fé, né? Aí vem o dom de maravilhas. Por que é o mais requerido e o menos entregue? Porque esse dom, e isso as pessoas não entendem, é um dom extraordinário. Ele é o dom que vai muito além da cura divina. As pessoas confundem cura divina com operação de maravilhas. Aí eu recebi um milagre, uma maravilha. Verdade, a cura é um mover, um milagre. Mas ela não é o dom de operação de maravilhas. Curar ossos, curar cegos, curar enfermos, curar paralítico não é dom de operação de maravilhas, é dom de curar. E qual que é a operação? As pessoas confundem. O dom de cura é tão extraordinário que ele cura paralítico, ele cura cego, ele cura cancerígeno, ele cura DNA, ele cura genética. Você sabe que tem 2 dons que veio para alinhar a genética humana. O dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Vou explicar daqui a pouco isso pautado na ressurreição de Lázaro. 2 dons e operação. Agora, ele além da cura, é o dom mais desejado, menos liberado. Por quê? Porque esse dom dá ao portador, pastor, a habilidade de morte e vida. De chamar morte ou de chamar vida. Lembra de Eliseu? Careca, calvo. O que ele faz?
Amaldiçoa. Ele lança uma palavra, veio as ursas, 2 ursas, e matam 40 meninos, né? Acho que é 43. isso. 43 meninos. Quer dizer, olha só, isso é o perigoso do dom de operação de milagres, porque ele dá ao portador o poder de morte ou de vida. É tão poderoso esse dom. Eliseu morre, os ossos deles estão ali, um soldado, porque os ossos contêm genética, e a nossa genética está os dons, lembra que eu falei? E o que Eliseu carregava? A porção dobrada do espírito de Elias. Isso está nos nossos ossos, pastor. No entanto que o poder de Deus, quando vem, ele se apega ao quê? Aos ossos. E vem mesmo, que nossa, chega a estralar, né? Um soldado morre e cai aonde? Nos ossos de Eliseu. E o que acontece? Isso. Ele ressuscita. Olha o dom de milagres. Então esse dom, ele dá ao portador a habilidade de morte e vida. E por isso que Deus não dá para qualquer um. Porque a pessoa que recebe esse dom de operação de milagres, ela vai ter que ter muito espírito de mansidão e domínio próprio. Porque senão, pastor, ela mata as pessoas. Então Deus vai tratar essa pessoa, se for querer dar esse Se dom. for querer dar, Deus precisa tratar, porque senão a pessoa não consegue. Esse é um dom que eu falo que ele é o dom também do teletransporte. Igual o Felipe. Felipe, né? Teletransporte em vários aspectos, tá? Físico, esse aqui é físico, né? Esse dom dá ao portador a habilidade de se teletransportar fisicamente. Alguns falam que esses sinais de pó de ouro e azeite tem a ver com ligado a esse dom. Acredito também. Acredito. Porque aí é o dom de materialização. E aí sai de uma dimensão e entra para essa. Eu acredito muito nisso também. É um dom de maravilhas. Mas posso falar? Não me leva a mal? Isso já é extraordinário, não é? O quê? Pô, se materializar uma pedra preciosa, Sim. pó de ouro, pó de prata. Só que isso ainda é pequeno perto da grandeza desse dom. Porque esse dom, pastor, imagina, você está aqui, preciso ir embora, vou para Ribeirão. Teletransportei. Quem que vi? Tem um pastor chamado Didi Ávila, ele já falecido, é um argentino. Ele inclusive era do Dente de Ouro também. Mas um dia chegou 3 pastores na casa dele e falou com a esposa: precisamos falar com o pastor Didi Ávila. E aí ela falou: já vou chamá-lo. Quando ele voltou, ele estava com uma blusa de frio, mas estava um calor terrível, cheio de neve, arrancando a neve. Pastor, onde o senhor esteve? Aí ele falou: eu estava no Polo Sul pregando lá para um pessoal do local deles. Era um pastor que tinha a habilidade de se teletransportar. Aí tem gente que fala assim: isso não é real. Querido, Jesus se teletransportou, tá? E quem fez isso não foi nem Deus, foi o diabo. Tá em Mateus 4, Lucas 4. Só você ler. Transportou ele para um pináculo do templo. Transportou ele para a montanha mais alta que existe no mundo. Então assim, até os celestiais da maldade têm o poder de teletransporte. Por isso que eles têm o poder de fazer também sinais e maravilhas. Olha esse poder é tremendo. É o dom que faz você também clonar a matéria, né? Multiplicação de pães e peixes, o que é isso? 5 pães e 2 peixes. Alimentou quase 30 mil pessoas, ainda sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. Olha o tanto de coisa, pastor. Olha o tanto. É o dom que faz você controlar os elementos. Você crê nisso ou não? Creio. Você fala, não vai chover e não chove. Olha, Elias controlava a água. O fogo, né? Fogo. Moisés a água. Moisés a água. Terra também, Moisés controlava. Água, terra. Eliseu a água, Jesus era Jesus fosse hoje Avatar. Controlava os 4 elementos, que ele controlava tudo. Então você percebe, esse dom é o dom que faz as pessoas interagir com anjos poderosos. É o dom de maravilhas. E tem várias coisas. Esse dom dá ao portador a habilidade de transmutar a matéria. Uau! Mudar. Transformar a água. Bem-vindo. Transmutação da matéria, queridos. Não me leva a mal. Você lê a Bíblia, mas você não sabe o poder que aquilo tem. E aí a gente acha, é o dom que te permite você controlar inclusive os animais. Daniel na cova dos leões. Os corvos vinham fazer o que com Elias? Trazer o alimento. Pastor,
O homem de Deus, ele tem tanta autoridade por causa desse dom que ele fala assim: animal tal, venha e me traga alimento, e o animal vem. Uau! Aleluia. É o Noé. Agora, tem, né, a Operação de Maravilhas, aí tem... Nossa, os dons de curar tem muita coisa aqui, né? Não é dons, é dons, é pluralidade de cura. Então é o dom que você sente as sensações físicas da enfermidade do corpo da outra pessoa. Isso acontece. Ai, meu, tô com dor de joelho aqui. Tem alguém aqui que tá com dor de joelho? Ah, tem. Vem cá, vou orar. A pessoa, o senhor tem experiência muito nessa área. É o dom aí que geralmente trabalha junto com o dom da revelação. Porque, Deus mostrou uma enfermidade no seu osso, Deus mostrou uma enfermidade nas suas partes íntimas, Deus mostrou uma genitália uma enfermidade na sua boca, Deus mostrou uma enfermidade no seu sangue. Às vezes o senhor fala para mim, eu estou visitando o sangue da pessoa, estou visitando a tireoide, estou visitando a mente, estou visitando o couro cabeludo. Aí a palavra de conhecimento com a palavra, com o dom de curar. Agora, só para a gente fazer um adendo aqui, eu falei do milagre de Lázaro, né? Ressurreição. Aqui tem 2 dons em operação. Jesus chega depois de 4 dias e tem algo extraordinário da tradição judaica, que Jesus não chega no 4º dia à toa, ele chega no 4º. Primeiro que é o portal Dalet, é o portal do milagre, a porta se abriu para o milagre da ressurreição. Mas há uma tradição judaica que o espírito da pessoa ficava até o 3º dia. Então Jesus falou, não vou no 3º dia, porque eles vão acreditar que a pessoa estava ali ainda. E ela ia ressuscitar. Então eu vou no 4º, para não ficar dúvida nenhuma. Ele vai no 4º dia, você sabe a história. Eu já vi esse túmulo, tá? Ele tem 25 degraus, do lado esquerdo tem uma tumba, ela é escavada dentro da parede, e ali se colocava o corpo da pessoa. Pois bem, ele está todo atado porque ele morreu de lepra. Por que ele está atado? Porque ele estava com lepra. Ele ficava num local escavado na terra, onde ficavam várias outras pessoas leprosas, e ele ficava ali. Ele está ali com lepra, morre de lepra. Olha só os 2 dons em operação. Jesus diz uma palavra, El-Hazá, Lázaro, vem para fora. Pastor, ele está na dimensão, Jesus não ressuscitou ainda, então não foi para o paraíso, ele foi para o seio de Abraão. Ele está no seio de Abraão. A palavra de Deus é tão poderosa. Olha o dom da fé também. Conectou. Ele ouviu a voz de Deus na dimensão que ele estava, o espírito dele. Quando ele ouve, o espírito volta para o corpo. Olha que coisa tremenda. Instantaneamente o corpo dele é regenerado e o fôlego de vida entra. Dom de cura e dom de operação de milagres. Ressurreição dos mortos. E não é uma ressurreição qualquer, é um morto de 4 dias. Então você vai ver aqui os dons de curar também, tem muita coisa nessa área, tá? É um livreto aqui. Aí você vai ver também, pastor, o dom de profecia, como eu disse, é o dom de operação da voz, é o dom da voz. Ele habilita você a ouvir a voz de Deus. Tá ligado à visão, profecia. Toda pessoa que tem visão, ela tem o dom de profecia. Arrebatamento de espírito, toda pessoa que tem arrebatamento, ela tem o dom de profecia. Deixa eu ver, visão, arrebatamento de espírito, ligado também a sonhos, interpretação de sonhos e a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, eu tenho dado muitas palestras sobre isso também em seminários. Esse dom aqui é um dom que eu também influo bastante nele. Dom de profecia. Visão. Deus me mostra. Você já estava nos lugares, você vê, né? Você vê... Ixi, já vi muita coisa. Mas você vê, às vezes, serpente nos pés. Você vê pessoas acorrentadas. Você vê visão. Visão mais interna, não é visão aberta. Mas eu vejo. Às vezes eu estou assim, eu estou vendo, eu olho para a pessoa e o Senhor me mostra dentro de mim. Esse dia o senhor falou assim para mim, olha aquela pessoa, um pastor conversando comigo, aí o senhor mostrou ele de jaleco branco. E o senhor falava para mim, o senhor me mostrava ele de jaleco e a voz do senhor falava comigo, observa, eu tenho uma evolução para ele, uma promoção, e é para ele aceitar, falar para ele. Ele é um pastor. E eu falei assim, você trabalha do quê? Eu sou confeiteiro. Eu falei, confeiteiro, né? Jaleco branco. Não, mas eu não trabalho de jaleco branco não. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ele falou, não, mas eu entendi. Eu acabei de receber um convite de uma promoção que eu vou ser supervisor de confeitaria e todo supervisor tem que trabalhar de jaleco branco.
E eu tô assim em dúvida se eu aceito ou não. Mas depois dessa palavra... Quer dizer, foi uma visão, eu vi um jaleco branco. Às vezes eu vejo a pessoa louvando, às vezes eu vejo a pessoa cantando, às vezes eu vejo... Depende, né? Eu vejo serpente, já fui em casa de pessoa de ver serpente nos lugares, entidades ali, morcego, depende. Visão, isso é o dom de profecia. Mas ainda é uma visão fechada. Agora, tem 12 níveis de visão, tá, pastor? Inclusive, dia 4 de abril, vamos ter um seminário aqui que eu vou ensinar sobre isso. As chaves para você abrir a sua visão espiritual. As pessoas precisam ter visão aberta, né? Visão na dimensão do espírito, visão interna, não importa. Visão de raio-x, imagina você olhar por dentro da pessoa assim, ver tudo. Tem gente que tem visão DNAtica, tá ligado a um portal. Você entra dentro da pessoa e você vê o DNA da pessoa. Você consegue ver, fazer um mapa genealógico da pessoa hereditário através desse tipo de visão. Que tá ligado também ao arrebatamento. Coisa de doido, né? Mas não é não. Aí você pega até arrebatamento de espírito, a pessoa sai do corpo em espírito, o tempo todo. Os profetas todos têm isso daí. Isso é muito comum. A maneira primordial de uma pessoa sair do corpo é em espírito. Em sonhos. A maioria já teve arrebatamento de espírito em sonhos. Deus te levar em dimensões, tal. E tem também a voz mesmo. Tem a voz audível, externa e interna, e tem a voz audível que eu falo que é a voz do pensamento. Deus fala muito comigo assim, porque antigamente, eu até gravei ontem no Rafael falando sobre isso, eu tive muita dificuldade de entender a voz de Deus, porque eu achava que a voz de Deus era a voz de trovão. Meu servo do Deus Altíssimo. Aí o Senhor foi me ensinando as múltiplas formas de ele falar, inclusive ligado à voz, né, da consciência, que eu falo que é a voz mental. E o Senhor fala muito comigo assim. Tá vendo aquela pessoa? Vou fazer tal coisa na vida dela. Eu falo, ó, Deus está me mostrando isso, Deus está falando isso, tal coisa. Já tive muita experiência assim, de qualquer dia a gente grava um sobre a voz. Meu Deus. Profecia, pastor. Agora tem o dom de variedade de línguas, aí tem 3 tipos de línguas, né? Estrangeiras, estranhas e interpretação. Estranha é estranha mesmo. Agora existe as línguas estrangeiras, idiomáticas. Já falei em árabe, pastor. Já falou em árabe? Árabe. E tinha uma mulher lá que falou: você falou em árabe? Você fala em árabe, pastor? Eu falei: não. Mas você falou em árabe perfeitamente. Pastora Ana Mendes, você sabe disso, não sei se você sabe. Ana Todo Mendes. lugar que ela entra, Deus dá a língua do país para ela. Pastor Antônio já. Um dia o Espírito Santo falou assim: você crê que eu posso te dar a língua japonesa? Ele falou: creio. Começa a falar agora. Começou a falar em japonês com o senhor que era japonês e revelar a vida do senhor. Então, numa live nossa, orando por variedade de línguas, muitos dizem que falou parecendo uma língua japonesa. Agora, asiática. pastor, aquele é outro nível, hein? Porque a variedade de línguas eu não coloquei aqui, eu devia ter colocado. Por isso que os livros vai ser mais potencializado. Eu vou fazer a série de 9. Existe a variedade de línguas também, e tem uma delas que é a demoníaca. A pessoa que carrega o dom, inclusive, de interpretação de línguas, tem gente que fala nas línguas demoníacas e parece que é línguas estranhas. E aí entra a interpretação de línguas. A pastora Keila, ela recebeu isso quando ela foi batizada no Espírito Santo, o dom de interpretar. E no outro dia, não sei se ela contou isso no podcast, isso é uma coisa extraordinária. Ela estava com uma irmã que a irmã começou a falar em línguas demoníacas e ela entendia tudo que a irmã estava falando em português. E aí as intercessoras falaram assim: você está entendendo o que ela está falando? Eu falei: tô. E conversando ali, orando, repreendendo, e a entidade falando com ela tal coisa, e falando o que tinha sido feito, o que não tinha sido feito. E todo mundo, e as meninas entendendo em língua demoníaca e ela entendendo em português. Forte. E aí eu falei: opa, uau! Então assim, os dons são extraordinários. Você acha que a igreja no nível de dom de 0 a 10 tá bom? Ou precisa despertar? E qual o passo seria para despertar a igreja do Brasil? Acho que precisa despertar. Precisa despertar. Pastor, a maioria não sabe o base dos dons. O básico. Eu conheço gente que, eu já contei isso aí também. Eu já peguei casa, a pessoa fala assim: meu Deus, eu tô escutando voz. O que é essa? Eu tô ficando doida. Aí eu falei: o que você tá escutando?
Uma voz está falando para mim amar, perdoar tal pessoa, para orar. Quer dizer, a pessoa não sabia, era a voz de Deus falando com ela. Até de uma que você falou aí, né, da palavra de conhecimento, de sentir, muita gente me procura, pastor, ore por mim, que eu estou sendo atacado. Eu falei, mas está sendo atacado com... Não, que eu estou sentindo as dores, coisa e tal. E aí eu entendi que ele estava recebendo palavra de conhecimento, mas só que não era ensinado. Eu falei, não, irmão, você está sentindo é que alguém naquele ambiente... Eu ensino isso, né, pastor? Aí dá para contar muita experiência, né? A gente não vai dar não, hoje. Você está no nível. Mas assim, uma das maneiras que Deus fala com a gente está no meu livro, Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus para Iniciantes. É sentimentos proféticos. Deus te dá um sentimento. Não é a voz mental, a voz audível. Não, é a voz pelos sentimentos. Sabe aquele sentimento que você sente assim, não vai na casa de fulano? Não come isso. É o sentimento, mas é uma voz. E a maioria já teve. Já teve. E é Deus falando com a pessoa. Quando a pessoa começa a refinar isso, a apurar, ela fala, meu Deus, Deus estava falando comigo Deus o tempo todo e eu não entendia. Faz tempo falando. Faz tempo. E um dia o Senhor falou para mim, filho, eu falo com você, mas você é lerdo para entender. Aliás, o Senhor falou não só comigo não, ele falou assim, os meus filhos, eu falo com eles, mas eles são lerdos para entender. A maioria de nós somos lerdos para ouvir a voz de Deus. Só que isso precisa ser o quê? Refinado, ativado, potencializado dentro da gente. A voz de Deus tem frequência. Ela é frequencial. Existem ondas cerebrais que estão ligadas à voz de Deus. E a gente precisa saber acessar isso aí também. Tem várias coisas nisso aí, viu? É outro livro. É outro livro, literalmente. O Profeta e as Ondas Cerebrais. Ligado à voz. A pessoa lendo esse livro aqui, o livro do pastor Rogério Zaite, Operando nos Dons do Espírito Santo. Ele pode só ler esse livro, entender cada dom e ser ativado? Ele vai receber esse fogo que está nas mãos aí, Aleluia. É o fogo. É porque esse livro é um livro de seminário e ele é um livro simplificado, mas falo muita coisa. Eu não consegui. Aqui a gente ia fazer um podcast de 10 horas, de tanta coisa. É um seminário, pastor. 3 dias de seminário aí para mais. Mas nesse livro, creio que a gente está sendo muito supérfluo, né? Falando as coisas aqui bem rápido. Falando por cima, né? Por cima. Mas esse livro, a pessoa vai entender. Porque às vezes ela teve essa experiência. É como se fosse o mapa dos dons da vida dela. É assim, vamos ver se eu tenho um desses 9 dons. A palavra... Nossa, eu já tive isso. A minha mente expandiu, eu tive um super intelecto, eu tenho a capacidade de gravar as coisas facilmente. Meu Deus, eu já senti o que as outras pessoas sentem. Palavra de conhecimento. Nossa, eu já tive visão. Eu já vi um demônio. Profecias. Eu falo em línguas, variedade de línguas. Nossa, eu já fui num ambiente que eu discerni o que a pessoa estava. Nossa, Deus já falou para mim qual é o chamado daquela pessoa, discernimento de espíritos. Então o livro, ele vai dar características de cada dom, como ativar e como proteger, porque a gente precisa entender como é o dom, ativar ele e proteger, e como receber também. A gente fala aí como receber. Uma das maiores maneiras de você receber um dom é você andar com uma pessoa que carrega aquele dom. Por que Eliseu recebeu a porção dobrada? Porque ele andava com quem? Elias. Por que Yehoshua, Josué, recebeu o ministério de Moisés? Porque ele andava com quem? Com Moisés. Estava Moisés no monte, ele estava na beira do monte ali esperando Moisés, ficava na tenda do encontro. Um dia eu entro nesse negócio. Então, pessoas que andam juntos, são discipuladas por pessoas que carregam esses superpoderes, elas vão receber isso. Não é só impartição também. Acho que eu vejo que às vezes a impartição ela é muito aleatória. Não é todo mundo. Agora, a maneira mais eficaz é o discipulado por andar junto, pastor. É mais eficiente. Nossa, eu acho. Porque você recebe, né? Aquilo que está na pessoa vem para você. Aí é impartição. Mas essa impartição é uma impartição mais eficaz, porque é uma impartição de associação. Você anda junto com aquela pessoa, então você recebe o que ela tem. O Maldonado, no livro dele, Aqui Glória, ele fala assim, como receber a capa completa, e ele fala que alguns recebem parte do manto, como se fosse isso, mas a capa completa é andar junto. É isso aí. Perfeito. Eu acho que você recebe, sim, fragmentos por impartição, sem andar junto. Agora você recebe a impartição completa andando junto com aquela pessoa. Porque aí, pastor,
É o fator de honra. Você anda junto, você honra aquela pessoa, você tá junto, você abençoa. Tudo isso tem peso no espiritual. Parece que não, mas tem. E Deus libera, hein? Deus libera. Então você que quer receber essa capa, o pastor Rogério vai estar falando das redes sociais, você pode andar junto online, né? Porque às vezes não dá para andar presencial, mas se dá para adquirir mentoria, curso, Isso livro. também gera, viu? Isso gera. O Dag Hughes fala isso, que ele conseguiu uma unção lá do Kenneth Hagin, através de livros, de fitas. É possível online, quem não pode estar perto. O pastor Leandro Spence conta, né, que ele começou a ouvir a voz de Deus lendo o livro de quem? Do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, que é um livro extraordinário. Então, assim, impactação acontece por obra literária, por vídeos, por mensagens de áudio. Depende. Também tem isso. E a pessoa que ela é discipulada por quem carrega determinada unção, ela vai receber aquilo. Até aproveitando isso, você fala da mentoria que vai começar, a mentoria... Já começou, né? Já começou, fala aí da mentoria, que a Tem uma pessoa já vai poder mentoria que é a ano. Intimacy, que tá ligada a isso também, vamos falar sobre mentoria Intimidade e Poder. É a mentoria da nossa vida, da igreja, do Ministério MAIP, Ministério Apostólico, Intimidade e Poder. Essa mentoria a gente fala muito essa questão de dons, arrebatamento de espírito, profecia, rompimento de longos em períodos de oração e de jejum, rompendo em vida de oração, ativação angelical, operação angelical. Eu quero ensinar as pessoas a ter experiência com Deus. Esse é o chamado também da minha vida. Ouvir a voz de Deus. Eu gosto de teologia prática, devocional. E eu gosto de ensinar isso. Porque teologia tradicional para mim é complicada. É muita teoria. Agora a prática não. Você ensinar uma pessoa a ouvir a voz de Deus, isso é extraordinário. Você ensinar uma pessoa a ter uma interação espiritual, conhecer mundo. A maioria não sabe o mundo espiritual, como que funciona. As leis do mundo espiritual. Então essa mentoria, ela veio para isso. Para discipular as pessoas. Pastor, porque a maior impactação que eu posso receber é a palavra. Você sabia que é assim que Deus impacciona muita coisa na minha vida? Montando os materiais, eu estou montando e o Espírito Santo está ali me ativando. Ele me faz entrar no mundo do que eu estou aprendendo. E é algo tremendo. Então, a pessoa buscar. E a gente tem uma mentoria todas as sextas, às 20h30. Você quiser fazer parte da nossa mentoria, vai ser uma honra ter você com a gente. Tem um valor mensal, simbólico, é uma mentoria de 1 ano, mas vai ter aí várias aulas, são muitas aulas. Vai para o profético, genético, alimentação, vou envolver tudo. Tudo nessa parte de intimidade de poder. Eu ministrei agora, sexta-feira eu falei sobre os 3 estágios para você ter uma intimidade profunda com o Senhor. Pautado na dimensão 99. Top. Eu falo da Kadosh HaKadoshim do Santo dos Santos. A maioria não sabe como funciona. Aí eu falo do tabernáculo. Como acessar a dimensão de poder dos 99% do sobrenatural. Eu explico por que é 99% do sobrenatural. Quem entra nessa dimensão acessa coisas que os outros não acessam. Aí eu falo dos 3 estágios. Aí agora essa semana tem mais outras aulas, vai ser tremendo também. Na realidade, essa semana eu tenho que ver, porque eu vou ter viagem. Agora que eu lembrei, já tenho que falar com os alunos. Mas, queridos, vem fazer parte, vai ser um canal de bênção. A gente tem aí o suporte, você pode entrar em contato, DDD 011 910 72 0225. DDD 011 910 72 0225. Convido você, minhas redes sociais, o Instagram é @RogérioZait, ZAYIT, _, e o meu canal é Pastor Rogério Zait. Então a gente tem as mentorias aí, escolas, cursos, livros, tem a minha loja. O pessoal que quiser adquirir esse livro, tá na loja zait.com.br. Aí você digita aí, ou vê com as meninas, né? Aqui eu não sei se está o mesmo, já mudou, não, aqui é o número antigo, vou ter que mudar todas essas capas. Você entra em contato com o suporte aí, DDD 011 910 72 0225. Você vai pausando o vídeo que dá para anotar o número, mas mesmo se você não conseguir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram do pastor Rogério Zait, para você acompanhar até a agenda dele, e também o link do suporte aqui na descrição do vídeo. É só você abrir ou pausa o vídeo e aí você vai anotando. Pastor Rogério, queria que você ministrasse a oração aí pro povo, manda aí, quem sabe aí tem gente que vai receber o batismo ou dons agora. Verdade, hein? Vamos orar.
Senhor Espírito Santo, eu quero te pedir tão encarecidamente agora que o Senhor libere sobre nós os dons para a Seremanai do teu Espírito. Espírito Santo, agora, eu quero declarar agora batismo com o teu Espírito, batismo de fogo, batismo da presença, batismo de visão, batismo, meu Deus, de poder. Eu quero declarar sobre a tua vida que está me assistindo agora, nesse poder cash. Eu quero declarar agora, começa a ser ativado em outras línguas, suba de nível agora, eu dou essa ordem no espiritual agora, comece o teu espírito, eu falo ao teu espírito agora, começa a pegar fogo na presença. Eu digo agora, começa a ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo em você. Eu declaro agora, seja batizado, começa a falar em outras línguas, línguas dimensionais, línguas estranhas, línguas estrangeiras, línguas angelicais. Comece a ser batizado com o fogo do Espírito Santo agora. Eu declaro também, começa a receber dons do Espírito Santo, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Dom da fé, começa a receber agora no teu espírito o dom de operação de milagres, os dons de curar, o dom de profecias, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas. Comece a ter acessos espirituais de glória. Espírito Santo, eu te peço agora, toca na vida desse homem agora. Você que está aí, recebe nas tuas mãos. Eu estou vendo Deus entregando caixas de presentes, pastor. Tem gente aqui, são presentes pequenos. Eu estou vendo presentes pequenos, mas eu vi agora uma caixa gigantesca. Tem gente que está recebendo pacotes espirituais. É uma dádiva, é dons do Espírito, são ferramentas espirituais. Eu libero isso, eu declaro isso, seja ativado agora. Eu estou vendo os pés de um irmão pegando fogo na presença. Deus purificando a tua caminhada. A partir de hoje você vai avançar. Começa a receber cura divina, começa a receber materialização de pedras preciosas. Eita, recebe aí pó de ouro, pó, meu Deus, pó de prata. Recebe agora aí nas tuas mãos, no teu corpo, recebe no teu espírito agora liberação das curas, cura de Deus sobre a tua vida agora. Poder espiritual, poder da fala, autoridade elemental. Recebe dons, flua nos dons, sonhos proféticos. Tem gente aqui que vai receber capacidades de sonhar do Espírito Santo. Que haja uma fluência, que haja uma ativação, que haja uma liberação. Comece a interagir com os anjos. Eu declaro agora anjos do Senhor. Pega ele, anjo do Senhor. Pega ela, anjo do Senhor. Toca na vida desse homem e dessa mulher agora. Senhor, faz as cirurgias que tem que fazer, mas também, Senhor, anjos genéticos agora. Comece a inserir na genética desse homem e dessa mulher os dons do Espírito agora, os dons do ministério agora, que comecem a ser ativados agora. É o que eu peço ao Senhor. Começa a receber agora revisão de armas espirituais, revisão de armadura. Eu tô vendo aqui pessoas com uma armadura nova, uma armadura muito bela, dourada, metálica. Pessoas recebendo armamento novo, autoridade nova no mundo espiritual. Pessoas recebendo novas línguas, códigos novos do Espírito Santo. Gente subindo de nível, um novo nível Deus vai te entregar. Meu Deus, eu tô vendo gente recebendo eletricidade, tá descendo raio sobre a tua cabeça. Eu quero declarar agora, Senhor, da mesma graça que um dia o Senhor me compartilhou, eu compartilho com eles agora. Recebe eletricidade no teu corpo agora, que o dom de discernir espíritos, o dom da hipersensibilidade celestial, ele começa a ser ativado na tua vida, para você ter discernimentos das coisas do mundo espiritual agora. Eu declaro isso no dia de hoje. Você que está nesse podcast,
Comece a desfrutar agora. Eu estou sentindo esse fogo do Espírito Santo. Conte aí o seu testemunho do que Deus fez agora, nesse exato momento. Tem pessoas aqui que eu estou vendo o Senhor desatando nós, pastor, da vida da pessoa, desatando, como Lázaro, tirando as ataduras da tua vida. Você está recebendo uma cura hoje. Arabacandará xarabadai. O Senhor mandava dizer para uma irmã que você está com as suas unhas, escuta essa, as suas unhas elas estão crescendo e está machucando. Deus está colocando as mãos hoje nas tuas unhas, nos teus pés. Deus está visitando a pele de uma irmã. A sua pele ela está ficando muito manchada e o Senhor está trazendo cura hoje na tua epiderme. Deus está trazendo cura hoje na tua pele. Recebe a cura do Senhor. Meu Deus, tem gente aqui recebendo habilitações, tá descendo mantos do Espírito Santo sobre a tua vida. Pastor, eu vejo muitos mantos, cada manto de uma cor. Um é verde, outro é marrom escuro, outro é branco, outro é azul. Meu Deus do céu, tem gente que vai receber até habilitações para a terra de Israel, lá para Camandaraia. Começa a receber cânticos espirituais, começa a fluir nos dons do Espírito Santo. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro ativados, eu declaro fluentes, eu declaro um recebimento. Meu Deus, eu estou vendo um anjo do Senhor liberando uma bandeja, pessoas, ele servindo, é o anjo conservo, está servindo pessoas. E Deus está mandando dizer para você, pega o que você quer na minha presença. Meu Deus, eu acredito. Tem uma irmã chamada Ana Luísa. Deus está visitando você hoje. Deus tem um outro nível ainda para te entregar. Você vai subir de nível. Há uma resposta de Deus que Ele está te entregando no dia de hoje. Há uma liberação dos céus. Eu estou vendo a irmã com pulseiras de ouro. Deus tem uma prosperidade para te entregar de alto nível. Há uma porta que Deus está abrindo para você entrar hoje. Meu Deus, Deus tem viagens para você. Deus tem territórios para te entregar. O Espírito Santo está impulsionando o teu ministério. O Senhor está trabalhando em áreas da tua vida que ainda não foram trabalhadas. Meu Deus, eu estou vendo a irmã com um pó de ouro por todo o corpo. Isso é uma prosperidade, isso é uma unção que Deus está liberando sobre a tua vida no dia de hoje. Espírito Santo, eu declaro isso em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém, pastor. Amém. Eita, Jesus. Glória a Deus. Se você recebe, escreve aí no comentário, eu recebo. E testemunha aí, eu fui tocado, fui batizado, fui renovado. Eu tive uma visão, ouvi algo. Escreva aí no comentário o que aconteceu. Eu creio que Deus tocou a sua vida de uma forma poderosa. Eu creio. Pastor Rogério, quero agradecer mais uma vez aqui, participar do Podcast. Eu que agradeço, pastor, sempre é uma honra. E eu que agradeço o Senhor aí pelas portas abertas. Então nós estamos acabando mais um Podcast. Compartilha aí nas redes sociais, você foi abençoado. E convidar o povo, né? Porque dia 30 de abril... Fala do retiro aí, esquecendo. O retiro, 30 de abril, 1º, 2º, 3º de maio, nós estaremos todos juntos. Suzano vai estar... o homem famoso, o profeta, o pastor Ariston Júnior, vai estar o pastor Luciano Fai, Caio Aleph, vai estar também o Jonatas, vai estar, vou ver se o Renato vai estar um grupo aí de homens de Deus e vão estar ministrando lá. Vai ser bênção, queridos, vai ser uma imersão ali, um retiro, mas vai ser uma imersão. Vamos ver se a gente faz um podcast todo mundo junto lá, vai ser tremendo aí. 4 dias, né? 30? 4 dias, a gente vai entrar na quinta-noite. Quinta-noite? Sexta, sábado e domingo. Ó, tremendo. Então vai ser maravilhoso, hein? Imagine só, final de abril aí, ó, você faz a sua inscrição. É o valor de R$300, você pode entrar em contato com as meninas, DDD 011 910 72 0225. Queridos, vagas limitadas, não adianta chegar depois, eu queria ir. Não tem como. Tem uns que deixar para última hora, melhor fazer para garantir. E o brasileiro tem esse problema, né, de procrastinar, não faça isso, faz logo, aproveita o tempo da visitação. Vai ter muita ministração lá, hein? Meu Deus, vai ser forte. Eu mesmo que também estou com expectativa de receber desses homens de Deus. Eita, Jesus. Então se inscreva aí. Então estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.